9h30, a gente finaliza. Bom dia, pessoal. Bom dia, telespectador. Bom dia. Estamos aqui hoje, eu e doutor Alexandro, doutor Felipe aqui novamente, e doutor Alexandro, nosso advogado especialista aqui no direito do trabalho, onde iremos hoje esclarecer alguns pontos importantes. Pega a caneta aí para você anotar, para você não esquecer, tá? Isso vai refletir na sua vida. Doutor, fala um pouquinho de você aí antes da gente começar. Vamos lá, bom dia a todos. Meu nome é Alexandro Rodrigues Vilela, sou advogado trabalhista aqui na equipe de advogados do escritório Vila Roca, advogado desde 2006, especialista em direito do trabalho. E como eu disse ontem naquele vídeo que estava convidando a galera para nos acompanhar, eu e o doutor Felipe somos entusiastas em direito do trabalho, né? Para nós não é só uma questão profissional, comercial, mas algo que é emocional também, algo que é muito importante. Então, né, estamos aqui ombreando essa missão de apresentar o direito do trabalho para vocês e defender aqui os nossos clientes também, é claro. Olha só, esse homem fala bonito, né, gente? Meu Deus do céu, fica até emocionado. É mais nervosismo e ansiedade do que... E dá um nervosismo também, tá? Vir aqui, falar aqui para vocês aqui, né? Pode parecer simples, mas eu fico nervoso, o doutor fica nervoso. Mas estamos aqui para trazer conhecimento para você, cliente, para você, telespectador, tá? Que vai refletir o quê? Na sua vida cotidiana. Então, hoje, nós temos 3 pontos importantes que a gente vai tratar aqui, que será o direito do trabalhador, tá? Você, trabalhador CLT, você sabe do direito que você está recebendo ou não está recebendo? E o professor do estado da Bahia. E os contratados em modo geral. É um tema que abrange o Brasil inteiro, são os trabalhadores, aqueles que acordam cedo todo dia e vão trabalhar para trazer o alimento para casa, para trazer o alimento para a família.
Então, doutor, você podia falar assim brevemente, assim, quais são os direitos, o que o trabalhador tem de direito, tem que ter carteira assinada, não tem, qual direito ele pode estar recebendo, quais seriam os direitos que ele não está recebendo. Então, doutor, fala um pouco para nós aí o que seria esses direitos que o trabalhador tem que se atentar. Porque se você não sabe do direito que você está recebendo, você está perdendo. Então, doutor, fale para nós aí, por favor, um pouquinho sobre isso. Excelente. Doutor, pessoal que nos acompanha de casa, em 2017 nós tivemos a tão falada reforma trabalhista. E de lá para cá começou-se uma teoria de que o que valia era o negociado sobre o legislado, que haviam sido subtraídos diversos direitos trabalhistas da classe trabalhadora. Então, primeiramente, é importante desmistificar alguns desses aspectos, tá certo? A proteção essencial do trabalhador, ela permanece. Embora nós possamos dizer que hoje existam modalidades alternativas de relação de trabalho, né, que são válidas, por exemplo, como os trabalhadores autônomos, os trabalhadores contratados, a grande maioria, né, a grande parte do povo trabalhador brasileiro, ele está assistido pela consolidação das leis do trabalho. Né? A CLT ela permanece válida, ativa e forte. Então ali nós temos primeiramente, doutor, o direito ao registro formal na carteira de trabalho. A partir do momento que o trabalhador chega, que é convocado por uma empresa, a empresa ali nas primeiras 48 horas, ela tem que providenciar o registro na carteira de trabalho. Ah, doutor, mas eu estou só fazendo uma experiência, não sei se vai dar certo, às vezes é uma semana, 15 dias, 45 Cabe dias. Cabe registro no contrato de experiência, doutor? Cabe registro. Aí, ó. Entendeu? O contrato de Tá vendo, experiência, ele deve ser registrado na carteira de trabalho, primeiramente como prazo determinado, ali nos 45 dias, podendo ser renovado por mais 45, e em seguida ele se converte em indeterminado. Mas a partir do primeiro dia, dentro da empresa, o seu funcionário precisa estar registrado. E esse registro, doutor, não é só uma questão formal, né? Não é só para ficar bonitinho. O trabalhador registrado, primeiramente, ele tem direito ali à empresa e ele também vão recolher o INSS. Com certeza, tá vendo, galera? Então não é, assim, formalidades, são direitos. Esse contrato de experiência, no modo geral, de forma mais simples, é quando você começa na empresa e a pessoa fala, ó, vamos ver se vai dar certo aqui primeiro, antes de eu poder admitir você, sem tempo determinado. Então é aquele prazo ali que a pessoa cumpre na experiência. Mas mesmo assim, ele tem que ser registrado, não é, doutor? Exatamente. A experiência, ela integra o contrato de trabalho. Então precisa sim do registro. O empresário que vai ali, admite o trabalhador para a experiência e não registra a carteira, ele corre o risco daquele período de experiência não ser considerado válido. Passa a ser contrato indeterminado com todas as regras previstas para os demais trabalhadores. Isso. Então é uma garantia não só para o trabalhador, mas para o empresário também. Eu sei que a maioria, eu diria, a maioria esmagadora da classe empresária, ela quer se manter registrada, quer se manter certinho. Com certeza. Quer contribuir. Mas tem muita gente que não registra, né, doutor? Exato, né? Então, você acha que está economizando um INSS aqui, um FGTS ali, mas no final das contas, né, além do prejuízo financeiro para o trabalhador, para a própria empresa, a gente ainda tem um risco social, né? Porque tanto a sua empresa quanto o seu trabalhador, eles estão desprotegidos. Isso. Né? Por quê, galera? Porque o empregador, ele não quer gerar custo para ele. Por quê? Porque o empregador ele tem várias contas para pagar. Então ele entende, né, que não registrando o colaborador no contrato de experiência, ele vai estar abrindo mão, né, de certas despesas mensais. Por quê? Porque ele vai ter que recolher FGTS, ele vai ter que recolher o 13º, ele vai ter direito a férias. Então, assim, ele não registrando nesse período, ele perde esse direito, né, doutor? Exatamente. Então, se torna uma INSS, um 12 a 14% de INSS, mas no final, esse trabalhador que está nos assistindo agora, ele sabe que ele tem direito ao registro na carteira. Então, ele vai lá, ajuiza uma reclamação trabalhista e ali, além de você ter que recolher todo esse retroativo, paga a multa por não assinar a carteira, paga a multa por não fazer a rescisão. Eu ia falar isso, barato que não sai caro depois, galera. Então, você empregador que está aí também, preste atenção, observe. Ah, eu vou economizar aqui. Se o empregado entrar com uma ação reclamatória, você vai pagar mais.
Então, assim, empregado, você se atente, tá? E o empregador também. Mas o que mais, doutor? Além do registro, já pega a canetinha aí e anota, ó. Será que por que que meu patrão não está me registrando? Por que que ele não quer me registrar? Saiba que você tem seu direito, tá? Mas fale para mim, doutor, quais são outros direitos que o trabalhador tem, além de assinar a carteira? Porque não é só assinar a carteira, né? Sim, tem muita gente hoje em dia que tem a carteira assinada, mas não recebe os outros direitos. Então fale para mim, doutor, por favor, sobre isso. Então, a carteira assinada, o registro formal, ele te garante primeiro a questão da segurança pessoal. Né? A pessoa com carteira assinada, ela tem direito ali, em caso de um acidente de trabalho, tem direito a ser afastada pelo INSS, né? O que resulta numa redução, que resulta na manutenção da saúde financeira do trabalhador e que também protege a empresa. Né? Imagina em casos em que o trabalhador se lesiona e a empresa não registrou aquele funcionário, ela acaba tendo que arcar com despesa médica, com o salário do período de afastamento. Ótimo. Né? Então o trabalhador registrado e a empresa já estão protegidas nesse cenário. Ótimo, ou seja, de um acidente no caso, né? Isso, acidente, doença ocupacional, né? Isso, já pensou, ó, galera, se você está trabalhando numa construtora, está trabalhando numa empresa onde você tem aquele desafio físico, né? E você sofre um acidente e você não está registrado, olha o problema que você vai entrar. Porque se seu patrão não arcar, como que você vai solicitar para o INSS? Porque existe um benefício que vai, nesse caso, te ajudar. Não é não, doutor? Exatamente. E assim, a gente falou também que às vezes o patrão quer economizar, mas às vezes o próprio trabalhador, ele pensa, eu vou receber R$ 500 a mais aqui sem registro do que eu receberia se tivesse registrado. Mas no final também é uma economia boba. Verdade. Não conta tempo para aposentadoria, o funcionário não registrado, não está protegido no caso do seguro-desemprego, não está protegido do auxílio-acidente. Então tem esses cenários. Veio uma dúvida na minha cabeça aqui, doutor, agora. Eu acho que é uma coisa que acontece direto, assim, é algo do cotidiano, viu? Vamos supor que tem um empregado que está recebendo seguro, doutor. E aí ele quer entrar numa empresa. E aí o patrão fala para ele, olha, eu tenho que te registrar. E ele pega e fala assim, não, mas eu estou recebendo seguro. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com várias pessoas, né? E aí, doutor? Gente, O que você tem para falar disso aí? Desculpa sair do tema aqui, galera, mas veio na minha cabeça, eu acho que isso é uma coisa que acontece direto aí com todos, né? É pertinente, doutor. É. E assim, isso me faz lembrar daquela expressão, o jeitinho brasileiro. Recebendo seguro e vou arrumar um emprego formal no registro. Tá recebendo 2 salários, né? Recebe o seguro que tá trabalhando, né? Não, gente, isso, assim, a gente fala brincando assim, não tão leve, mas isso é muito grave. É sério, galera, é sério. A pessoa que estando gozando ali do seguro-desemprego, recebendo seguro-desemprego, ela é contratada por uma empresa e não assina a carteira, ela vai estar cometendo uma fraude fiscal, uma fraude previdenciária, e nós podemos até assim ampliar para deixar a situação mais grave, isso aí é até um crime. Entendeu? Brasileiro, sim, né? Ninguém vai saber. Meu patrão não vai registrar, porque também o empregador, ele tem um benefício com isso, de certa forma, né? Sim. Porque assim, ele não registra, né? E você recebe o salário do empregador e recebe o seguro. Mas para os cofres públicos, destino... Exatamente, né? doutor. Quem paga a conta somos todos nós. Somos nós, né? Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de situação, é uma vantagem indevida. É um desvio de dinheiro público, então você corre o risco de estar cometendo um crime, não só você trabalhador, mas o seu empregador também. Todo mundo que foi conivente com essa situação acaba incorrendo nesse tipo de violação. Então a gente tem que tomar cuidado, e isso não acontece somente na questão do seguro-desemprego. Às vezes a pessoa tem ali um Bolsa Família, às vezes tem um LOAS, que são concedidos com base na pegou renda. Todo mundo, hein? Exato. Então a pessoa, quando ela omite ali o registro formal na carteira para poder manter o Bolsa Família, para poder manter o LOAS, ela também está cometendo esse crime. Olha, quando vai parar na justiça, além da responsabilidade criminal, ela tem que restituir o INSS por esse dinheiro que ele pagou indevidamente. Olha, eu já vi gente, assim, não comigo, assim, né? Mas já vi gente deixar de trabalhar porque tinha um benefício para receber, e se assinasse a carteira, ia deixar de receber o benefício, e a pessoa falou assim, eu prefiro receber R$1.000 em casa sem trabalhar, do que eu assinar a carteira e receber 1.000 e pouco, e perder meu benefício.
Então, assim, são coisas, né, doutor, do cotidiano, que às vezes a gente acaba ali no momento não pensando bem. E assim, começa a trabalhar, ele deixa de ser seu, você não perdeu. O benefício ele é uma questão transitória. Ele existe para te auxiliar no momento de dificuldade financeira, mas é só para aquele momento, ele não é permanente. Então, se você tem condições de se inserir no mercado de trabalho, de contribuir para a sociedade, doutor, né, trabalhando, recolhendo seus impostos, né, venha para a regularidade. Esse R$1.000 que você está recebendo hoje, às vezes você acha que vale a pena, ele não vale a pena. Né, lá na frente você tem uma progressão salarial, você cresce na empresa, você se torna para aquele momento, né? É para aquele momento que você precisa. Quando você precisar, tá ótimo. Mas, seu direito. Seu direito, né? Mas quando você estiver apto, poder entrar no mercado de trabalho, pense que você tem uma oportunidade. E essa oportunidade pode te levar ao infinito. Porque o benefício, você vai receber só aquilo ali e pronto, acabou. Agora, quando você entra no mercado de trabalho, quando você empreende, quando você trabalha numa empresa, você tem chance de crescer, de prosperar. Eu acho que isso é mais importante do que você ficar recebendo um benefício, né? Exatamente. Um seguro. Então atente, galera, atente com isso. Eu sei que às vezes é chato tocar nesse assunto, né? É um assunto sensível, né? Mas é aquela questão, é sair da zona de conforto. Isso. Né? A gente pensa, às vezes você nem está confortável, você empreende, trabalha. Isso. E, né? Mudamos o tema aqui, até peçamos desculpas aí, né? Mas era algo que era importante falar. Sim. E voltaremos ao tema lá novamente. Então, o trabalhador, você, primeiro ponto, anota aí, tá? Carteira assinada, tá? Nós estamos falando do CLT, não estamos falando do autônomo, tá? Então, carteira assinada. Número 2, qual que é o 2, doutor? Você falou? FGTS? Isso. O trabalhador com carteira assinada, ele contribui para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem que paga essa conta aí, o FGTS, doutor? O FGTS ele é dividido. Parte dele é pago pelo próprio trabalhador, mas de maneira obrigatória. Certo. Ou seja, já vem descontado na folha de pagamento. Certo. E parte é o empregador, no momento da rescisão, ali sendo uma demissão sem justa causa, né, paga ali um percentual de 40% sobre aquele valor já depositado pelo trabalhador. Olha só, galera, 40%. A título de multa indenizatória. Isso parece que é muito dinheiro, viu? Preste atenção. É o patrão. Quem deposita é o patrão. É o patrão, galera. Assim, é uma distinção importante da gente fazer, doutor, porque às vezes assim, o empregador ele pensa, eu estou pagando o FGTS. Na verdade, o empregador ele é um intermediário. Ele está retirando 8% do salário do empregado e repassando para o depósito compulsório. Ótimo. Então, assim, a gente fala, eu sou empresário, eu sou empregador, eu estou pagando o FGTS do meu empregado. Não, quem está pagando é o seu empregado. Ótimo. Você está fazendo essa ponte, retira do salário dele e entrega para o depósito. Ótimo. Então, né, a gente tem que desmistificar isso também, né? Aí, tá Porque às vezes galera? Você coloca na sua conta, é minha despesa o FGTS. Não, é a despesa do trabalhador, eu só estou fazendo essa ponte, tirando do salário dele e colocando depositado ali na Caixa Econômica. Ótimo. É algo parecido com o INSS, né, doutor? Exatamente. Então, esse compartilhamento de despesas na relação de trabalho, ele é tanto do empregador, é claro que a maior parte vem do empregador, né, nós temos ali uma carga tributária bem elevada para quem gera emprego, né, mas o trabalhador também contribui e de maneira obrigatória, né, através do INSS e do FGTS. Ótimo. Então, galera, então o FGTS é esse fundo, é um fundo destinado para você trabalhador, né, está sendo recolhido mensalmente. Existe até um aplicativo da Caixa, né, doutor? Onde você consulta o seu fundo para você saber se seu patrão está depositando. Olha só, galera, anota isso aí, hein? Isso é importante, hein? Vamos todo mundo baixar esse aplicativo aí, fazer seu login e confirmar. Você que trabalha na empresa já faz um tempo, entra lá, vê se o seu patrão está pagando mesmo esse fundo, não, doutor? Exatamente. Porque aí disso incorre várias outras coisas, porque obrigações que o empregador não está cumprindo. Exatamente. Doutor? Em relação ao FGTS, acho que a gente vai até abordar mais à frente. Né, todos sabem que existe a demissão por justa causa do empregado, mas o que pouca gente sabe é que existe a demissão por justa causa do empregador. Acho que todo mundo foge dessa demissão por justa causa aí, né? Quando é o empregador que comete a falta. E uma das faltas que dá direito a essa demissão por justa causa do empregador é a ausência do depósito do FGTS. Aí, ó, tá vendo, galera? Olha só, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Se o seu patrão não tá depositando o seu FGTS, existe o quê, doutor? Uma chance de ele rescindir esse contrato? Como que é? Exatamente, é o que a gente chama de rescisão indireta
por culpa do empregador. Olha por só, culpa do galera, tá patrão. vendo? Isso. É uma brecha aí, viu? Isso. E na rescisão indireta, doutor, é o empregado quem toma a iniciativa de sair da empresa, mas ele recebe todas as verbas rescisórias como se tivesse sido mandado embora. É porque ele está saindo da empresa sim, mas a culpa não foi dele, a culpa é do empregador que não está cumprindo ali as obrigações do contrato de trabalho. Ótimo, tá vendo, galera? Ó, se você trabalha na empresa, baixou seu aplicativo da Caixa, viu que o patrão não está depositando, mas não é só uma parcela, né, doutor? Não pode generalizar assim também, né? Exatamente. Às vezes ocorrem imprevistos, né? E a própria justiça entende isso. Uma, duas, até 3 parcelas, doutor, ali sendo contemporâneas, sendo recentes. Certo. Nós estamos agora em abril, né? Não conseguiu depositar fevereiro, março e abril. Certo. Aí é relativo. Agora, se passou de 4, 5 meses... Generalizar, né? Todo mundo sabe que toda empresa tem vários compromissos e todo mundo erra, né? Então, assim, não é uma parcela só que deixou de pagar, que você, agora eu vou rescindir o contrato. Não, né? Tem que ter uma série de formas de pagamentos, pelo menos 4, doutor. Vamos... Isso, eu diria entre 3 e 4 já é mais discutível. 4 com certeza. 3 e 4, então, né? Então eu vou botar um desafio aí, você aí, ó, trabalhador, vamos baixar esse aplicativo aí e vamos ver se seu patrão tá pagando. Será que tem 3 e 4 que ele não tá pagando? Já fica essa dúvida no ar aí, quem quiser verificar essa questão, mandar uma mensagem para nós, tá bom? Nós estamos aqui só para trazer esse conhecimento para você. Que legal, doutor. E esse fundo de garantia do trabalhador, ele pode ser sacado? Como que é? O trabalhador tem direito a sacar esse dinheiro depositado? E me fala assim, e essa multa do 40%? O que seria isso? É desse fundo que está depositado? Perfeito, doutor. Em relação, começar primeiro pela multa de 40%. Ótimo, a multa, ó, anotem isso aí, importante, viu? Funciona da seguinte forma, havendo ali a demissão do trabalhador sem justa causa, ou a rescisão indireta, que é por justa causa do patrão. Mas o que é esse sem justa causa? Assim? Sem é meio justa confuso causa, para entender. Certo. O que acontece? Dentre os poderes que o empregador tem na relação de trabalho, um deles se chama poder potestativo. Certo. Isso significa que o patrão tem a liberdade de demitir qualquer empregado. A qualquer momento, assim? A qualquer momento. Por qualquer motivo? Depende. Aí, ó, aí a gente entra no depende do olha direito. só, você que foi demitido aí, presta atenção. Isso. Então essa demissão ela pode sim ocorrer a qualquer momento. O empregador não precisa justificar o motivo da demissão. Não tem que falar nada. Não. Falar, olha, não se enquadra mais nos quadros da nossa empresa por motivos qualquer, estou te demitindo. A liberalidade dele, então. Exatamente. O patrão tem esse direito, exceto em algumas hipóteses específicas, onde nós temos ali a trabalhadora gestante, certo? Né? Os trabalhadores que são membros da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Sim. Os trabalhadores que são representantes sindicais. Certo. Os trabalhadores com mais de 10 anos de emprego, eles adquirem essa estabilidade. E o trabalhador que acabou de retornar de um afastamento médico. Né, acabou de retornar do auxílio doença. Acidentado também, né, doutor? Isso, exato. Né? Então, ó, galera, são hipóteses, né? Hipóteses que não pode ser mandado embora, né? Isso, a gestante nos 4 meses, no primeiro mês, na verdade, após o retorno da licença maternidade, ela adquire essa estabilidade. Certo. O trabalhador que sofreu acidente de trabalho ou teve uma doença do trabalho... Do trabalho? Ocupacional, então. Ocupacional, do trabalho. Ele tem 1 ano de estabilidade a partir do momento em que ele retorna às suas atividades. E as demissões dos membros da CIPA, dos sindicalizados e daqueles que contam com mais de 10 anos, elas necessariamente devem ser ou por justa causa, né, ou por uma causa fundamentada. Interessante. Então nós temos que ter esse cuidado. Então o depósito... Muito bom, galera, ó. Exato. O depósito de 40% é para essas hipóteses em que o trabalhador é demitido sem justo motivo, sem justa causa. Ele não deu causa, mas o empregador achou melhor retirá-la dos quadros da empresa. Certo. Então ali ele paga, a título de indenização, 40% do valor que ele depositou ao longo do contrato de trabalho. Muito bom. Então se tiver R$1.000 aí no fundo, ele tá falando, galera, da multa, assim, que assim, o empregador hoje, né, ele pode contratar e ele pode demitir, é o poder dele, né? Então, assim, né, quando ele for te demitir e os requisitos da demissão dele não for justificável, né? Você não causou essa demissão, né? Então, você pode ter essa multa de 40%, tá? E aí, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o trabalhador, doutor,
tem R$ 1.000 depositado no fundo do FGTS. Quanto que ele vai receber de multa? 40% de R$ 1.000 se equivale a R$ 400. Ah. Então, na rescisão, ele recebe ali os R$ 1.400. Ah, muito bom, hein? Isso. É claro que também, hoje em dia, nós temos algumas modalidades de saque desse FGTS. Ah. Nós temos a opção pelo saque aniversário, o que vem a ser esse saque aniversário. No mês do seu aniversário, você tem direito a sacar ali até 80% do valor que se encontra depositado. Esse valor, ele também pode ser utilizado para antecipação através de empréstimos dos bancos conveniados. Comprar casa, né, também, né? Isso. E tem a modalidade rescisória, que é quando o empregado é demitido, né? O trabalhador, ele também pode utilizar esse valor em caso de calamidades. Isso, como recentemente nós tivemos ali no Rio Grande do Sul. Sim. O governo federal autorizou o saque do FGTS para todos os trabalhadores afetados ali pela pública, a gente consegue também. E nós também podemos utilizá-lo como financiamento para casa própria e para materiais de construção. Legal, várias opções, galera. Então, observem, tá? Você foi demitido. Qual foi esse motivo da sua demissão? É justificável? Porque muito trabalhador, muito dono de empresa, empregador, ele pode botar uma justa causa ali, mas aqueles requisitos não estão condizentes, né, doutor? Exatamente, doutor. Então, observar bem isso. Agora, seguindo nossa pauta, doutor, vamos falar de mais outro direito. Quais são? A gente falou do contrato, tem que estar registrado, Isso. Tem que depositar o FGTS, que é 8%. O que mais que a gente tem? Tem 13º, tem férias? Sim, que seria isso? Interessantíssimo, doutor. A parte do 13º, ele é o 13º salário, ele é um pagamento feito ao final do ano, de acordo com a quantidade de meses trabalhados naquele ano. Então, o trabalhador que tem um ano cheio de trabalho, ele recebe o equivalente a um salário, pago em duas partes, a primeira parte em novembro, a segunda parte em dezembro, que é uma espécie de gratificação pela permanência dele na empresa. Muito bom. Dá um exemplo, doutor, para nós, 13º, galera, tá? Ele está falando que você tem direito a receber durante esse período de 12 meses, né? Exatamente. Vamos supor que o Joãozinho começou a trabalhar na empresa e está 6 meses trabalhando nessa empresa. Qual que seria o direito de 13º dele, doutor? Se ele fosse dispensado. Bom, doutor, no caso da dispensa é feito o que a gente chama de 13º proporcional. Muito bom. A gente pega ali a quantidade de meses trabalhados, no caso, por exemplo, 6 meses trabalhados, e aí a gente entra com a matemática, né? O nosso contador ele providencia, mas multiplica pelo valor do salário e divide por 12. Olha só, galera, então, parece que é difícil, mas não é não. É super tranquilo. É super tranquilo. Pelo período que você trabalhou. Parece que tem um outro direito parecido também, né, doutor? Isso, a mesma coisa pode verificar nas férias. Olha só, férias 13º, você trabalhador tem direito. Exatamente. Então, observe bem. Fale para nós, doutor, das férias. As férias é o seguinte, a partir de um ano trabalhado, que a gente chama de período aquisitivo, o empregado ele adquire o direito às férias. Ótimo. Essas férias elas podem ser usufruídas, elas podem ser tiradas. Sempre um ano, doutor? Sempre tem que passar um ano? Só porque eu tenho dúvida, né? Não, perfeito. O telespectador aí pode ter uma dúvida. É sempre um ano? Porque o 13º não precisa um ano, né? Exato, o 13º ele é proporcional. Proporcional. Então, presta atenção, galera, viu? Mas aí tá a grande diferença. O 13º, ele sempre começa a contar a partir do 1º de janeiro. Do primeiro dia do ano. Ah, muito bom. Então, se você começou a trabalhar... É anual, né? Exatamente. Já as férias não é assim, né? Não, as férias tem que inteirar um ano a partir do aniversário do seu contrato de trabalho. Olha só, é parecido, mas... É parecido, mas é diferente. Mas é diferente, ó. Exato. Então, por exemplo, o trabalhador, vamos pegar 2024, que já passou um ano cheio. O trabalhador começou a trabalhar ali em abril de 2024, naquele ano ele trabalhou por 8 meses, ele vai ter direito, no final do ano, ao 13º proporcional a 8 meses. Mas o direito um ano na empresa. Legal. Então, é claro, tem aquelas exceções, férias coletivas, isso aí já é assunto para outro momento, mas também é possível antecipação de férias, já que a empresa vai liberar todo mundo, mesmo você não tem esse um ano, também pode antecipar. Dê um exemplo, doutor, para nós, porque eu gosto de exemplo assim que facilita o entendimento, né? Às vezes a gente escuta, mas não entende, às vezes. Um exemplo acho que fica fácil. Dá um exemplo de Joãozinho de novo. Vamos lá. Joãozinho trabalha no escritório de advocacia. Olha aí, parecido aqui com o Vila Roca.
Assim, o Código de Processo Civil ele estabelece que os advogados têm direito a 30 dias de férias entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Muito bom. Né? Então, nesse período, os escritórios de advocacia geralmente fecham, Sim. encerram suas atividades por 30 dias, porque não tem prazo, não tem os fóruns também, né? Não atuam. Então, nesse período, você que trabalha no escritório de advocacia, o Joãozinho, no caso, que é ali um office boy, que é ali um paralegal, um secretário. Né, qualquer profissão, galera, tá? Exatamente. Qualquer profissão, viu? Aí o escritório vai liberar todo mundo, vai dar férias para todo mundo nesse período, né, das férias do advogado. Certo. Então, mesmo que você não tenha integrado ali esse 1 ano que trabalha na empresa, você pode antecipar essas férias. Certo. Né? Então, existe também um procedimento de férias coletivas, onde se notifica o sindicato da categoria. 2023 e trabalhou até fevereiro de 2024. Show de bola. E aí? Vai dar 1 ano e 1 mês. E 2 meses, né? 1 ano e 1 mês, janeiro a fevereiro. Mês. Isso. E assim, quantos que ele pode receber e quem que pode dar essas férias? O empregado, ele pode chegar no patrão e falar assim, olha, patrão, dá minhas férias aqui que eu já tenho meu direito já, eu quero minhas férias. Ou é o patrão que fala, ô Joãozinho, peraí, né? Assim não, quem dá as férias aqui sou eu. Exato. Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque depois de passar 1 ano, quando você adquire suas férias, entende-se o quê? Eu posso pedir pro meu patrão. E aí, patrão? Dá essas férias pra mim? Eu posso escolher? Já comprei a viagem já. Muito boa pergunta, doutor. E assim, tem 1 ano para conceder essas férias a você. Olha só. Isso aí é chamado período concessivo. Então, nesse intervalo de 1 ano após, você terá adquirido o direito ali a qualquer momento, o empregador, o patrão, ele pode te dar suas férias, desde que comunique com 30 dias de antecedência. Nossa, então o Joãozinho não pode escolher nada. Não pode escolher, infelizmente. É claro, assim, no direito do trabalho, na justiça do trabalho, a gente sempre tem aquela máxima. O que a lei estabelece como regra, que a lei não estabelece como critério, o empregador, o patrão, ele tem a possibilidade de negociar. Ótimo. Então você, Joãozinho, que já trabalhei há 1 ano, comprei minha passagem, aproveitei aquela promoção ali, né, comprei com antecedência de 6 meses. E olha, a passagem tá caro, viu? Meu Deus, nem me falha. Até falando aqui, 30 dias, né? Porque ele entendeu que ele tem direito a 30 dias, né? Então, o patrão vai falar, olha, Joãozinho, eu tenho aqui o meu plano de negócios e ele comprou a passagem dele. Ótimo. Para comemorar o 7 de setembro em Brasília, que tem os desfiles ali bonitos. Exemplo meio ruim, mas ótimo. Aí, então, cabe ao empregador falar, eu tenho direito como empregador de até inteirar 2 anos do seu contrato de trabalho de conceder essas férias. Olha mas só. por minha liberalidade, eu entendo que você já fez o compromisso, então eu vou agendar essas férias para você nesse período. Muito bom. Então, o patrão ele pode ou não, dentro desse período, atendendo ao pedido do seu trabalhador, conceder as férias, mas a escolha é dele. Aí, ó, tá vendo? Explorando o seu Exato. patrão. Então, se comprar ali a passagem em 12 vezes, de realizar aquele sonho de viajar para fora, fala com o patrão, tô pensando em viajar, né? Setembro, será que dá? Eu falo, não, vou ver aqui. Aí pode, né? Mas... Ótimo. Então, assim, use do seu conhecimento, mas saiba ter limites, né? Exatamente. Então, assim, olha, patrão, eu, né, já adquiri para esse mês eu tirar as minhas férias, mas, doutor, e aquela questão lá das férias que o patrão pode dar? 10 dias, 20 dias, 30 dias? Eu acabei esquecendo de falar isso aí também, né? Muito bom. Ele pode já, assim, olha, patrão, eu quero 30, eu quero 20, né? E aí, como que pode ser isso aí, no caso, né? Show. Em regra, doutor, as férias elas são 30 dias. Certo. Né? 1 ano trabalhado, adquire o direito a 30 dias de férias. Muito bom. Porém, essas férias elas podem ser fracionadas. Fracionadas, galera. Presta atenção nisso. E eu acho que é até vendidas, né? Isso, tem isso também. Tem gente que vende, né? Uhum. E aí? Olha, nenhum dos períodos de férias pode ser inferior a 5 dias e um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias. Então essa é a regrinha. Isso acontece muito em escolas particulares, que concedem ali férias para os alunos de 15 dias em julho e 30 dias no final do ano. Ótimo. Então ali para a equipe técnica, para os professores particulares, eles também, vou dividir suas férias em 2 partes e isso é perfeitamente legal. Muito bom, né? Hein? O trabalhador, conforme o Dr. Felipe nos alertou... E se ele quiser vender? Pode. Vamos supor, aquele momento ali que aperta, né, as contas, né? E a gente não tem condições de pagar, ou a gente quer um dinheiro a mais também. E será que esse trabalhador, ele pode vender esses dias dele? E quantos que ele pode, né? Sim, excelente pergunta, doutor. O trabalhador, ele pode abrir mão de parte das suas férias. Isso vai dar quantos? 1/3? 1/3 delas são 10 dias de férias. Então, de 30 dias eu posso vender 10. Pode vender 10.
Nessa ocasião, o trabalhador ele recebe financeiramente por 30 dias de férias, Certo. trabalha 10 dias e recebe à parte esses 10 dias trabalhados. Ah, muito bom. Então, financeiramente, é como se ele estivesse recebendo por 40 dias. Muito bom, muito bom. Então, tá vendo? Você trabalhador, ó, quer vender suas férias, saiba que você tem esse direito, tá? Conversa com seu patrão, né? É sempre bom ter o quê? É sempre bom ter uma afinidade com seu patrão, ter uma boa comunicação, porque vocês estão percebendo que o patrão, ele tem muita liberalidade, ele pode, né, conduzir várias coisas, dias de férias, se ele quer comprar suas férias ou não, né? Então, assim, o patrão, ele tem essa liberalidade sobre você. Então, é sempre bom ter essa boa comunicação, uma boa relação, para a gente ter, né, doutor, essas concessões, né? Exatamente. Vamos dar só um exemplo para ele, para a gente encerrar essas férias. Assim, vamos supor que Joãozinho, de novo, trabalha ganhando R$ 2.000. Boa. Certo? E aí, Joãozinho trabalhou já faz 1 ano e 2 meses e o patrão dele decide dar as férias para ele. Quanto tempo que ele vai ficar de férias e quantos que ele vai ganhar, né? Porque eu sei que nas férias, né, qual é o salário, né? Exatamente, doutor. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque às vezes as pessoas Atenção, têm viu? as férias, isso acontece muito no retorno das férias, o salário é bem proporcional, mas a gente entra em outro campo. As férias, nas férias você recebe uma antecipação do seu salário. Muito bom. Né? A lei estabelece que seu salário tem que ser pago até o dia 5 de cada mês, mas quando sair de férias até 2 dias antes, você recebe o salário equivalente àqueles 30 dias. 2.000. Uhum. E aí, essa continha para ver se o pessoal que está assistindo a gente aí está entendendo isso. Vamos lá. Ó, Joãozinho vai sair no dia 10. Vai sair no dia 10. Certo. Dia 8, o patrão dele tem que pagar as férias. Antecipar as férias. Uhum. É o valor de R$ 2.000. R$ 2.000, galera? Isso. De antecipação de salário. Ótimo. Então, agora, assim, ele já vai receber os 2.000 dele. Isso. E agora, quanto é a mais que ele vai receber, né? Show de bola. 1/3. 1/3? 1/3 equivale Mas 1/3 é o quê? Porque eu vejo esse negócio aí, eu fico confuso, né? Porque assim, o que é esse 1/3, né? Vamos lá. Ah. Eu tenho dificuldade um pouco em falar de números. Quem me conhece sabe que eu tenho muita afinidade com matemática, trabalhei muito tempo com isso. Mas vamos lá. Em 2000, 1/3 equivale a 33,3%, que é o mesmo que 666,66 Olha reais. só, hein? Isso. Você que recebe 2.000, vai gozar suas férias, vai receber um acréscimo de 666,66, doutor? Isso, que equivale a 1/3 de R$ 2.000. Tá certo? Então, esse dinheiro ele é seu. Ele é um dinheiro que não entra na sua conta mensal do aluguel, da luz, da água, ele é seu. 1/3 das férias, mas o restante não. Isso. O restante é antecipação de salário. Tá vendo, galera? Então, quando o Joãozinho voltar 1 mês depois, ele volta no dia 10, então aquele mês que ele voltar, ele vai ter 20 dias de salário. Porque aqueles 10 primeiros em que ele estava de férias, ele já recebeu antes. Ele já recebeu. Então é importante se planejar quando retorna de férias, principalmente. Não é assim, galera, não vai gastando tudo também não, tá? Eu sei como que é, a gente também às vezes quer dar uma compradinha, quer dar uma luxada, né? Isso. E a gente vai gastando, mas se organize, tá? Isso. Olha, doutor, muito boa a explicação, muito obrigado. Eu acho que a gente vai abrir aí, ver se com a nossa produção aí, tem alguma pergunta aí, produção? Antes de a gente encerrar aqui os direitos do trabalhador. Show de bola. Vamos começar com uma da Aldaiana. Aldaiana? Isso. Assim, boa pergunta, né, doutor? Show de Explica bola. para nós o que é salário, o que não é. Vale transporte é salário? Vale alimentação é salário? Explica para nós, doutor, o que é natureza salarial, né? 13º, FES, FGTS. Exato. Fala para nós de forma sucinta, doutor, o que é salário? Salário é tudo aquilo que você recebe de forma habitual. Habitual? Isso, permanente. Entendeu? É o que é permanente. É o salário registrado na carteira, o salário base e aquelas vantagens decorrentes da profissão. Muito Por bom. exemplo, periculosidade integra salário. Periculosidade, ó. Insalubridade integra salário. E vale transporte? Vale transporte não integra o salário. Entendeu? Porque o vale transporte o patrão paga todo mês, né? Exatamente. São verbas que a gente chama de verbas condicionais se deslocar até o local de trabalho. Muito bom. Então, ela não integra o salário para fins de férias, de FGTS, de Muito bom. 13º.
E se eu trabalhar, doutor? Eu trabalho numa empresa, eu presto serviço de serviços gerais. Certo. E o meu salário é R$ 1.500, eu tenho uma insalubridade que eu ganho R$ 200 e eu tenho vale transporte e alimentação. O que é salário disso tudo, doutor? O salário são esses R$ 1.500 e a insalubridade. Tá vendo? Enquanto você estiver trabalhando em condições insalubres, ele Muito integra o seu salário. Ah, você trabalha na limpeza, Certo. por exemplo, de um local que tem circulação de pessoas, um local de grande circulação. Mas você foi promovido, falar agora você vai ser o chefe da equipe, você vai trabalhar no escritório e vai coordenar. Então você deixou de trabalhar num local insalubre. Então, Eu perco esse direito? é aí que tá, é um direito condicional. Ele existe enquanto você trabalha na condição insalubre. Olha só, Deixou de trabalhar esse em condições direito insalubres, é... né? Então a gente tem aquela questão que é chamada de irredutibilidade de vencimento, em que o seu salário ele não pode abaixar. Certo. Mas quando você perde a insalubridade, você não trabalha mais insalubre, você não está abaixando, não está reduzindo o salário, você está simplesmente removendo Ótimo. uma condição. Então é importante ficar claro isso. Muito bom. Então, no exemplo lá, conforme o doutor falou, se a gente recebe R$ 1.500 de salário, mais 200 de insalubridade, o meu salário verdadeiro mesmo vai ser R$ 1.700? R$ 1.700. Ah, olha só. Agora, o que não integra, Ah. aquilo também que é variável. Ah, Por exemplo, bônus, bônus. gratificações por desempenho ou por tarefa realizada. Entendeu? Algo Muito excepcional fora da sua rotina de trabalho. Né? Conheço escritórios de advocacia, por exemplo, aqui Eita. Vila Roca, né? Peço desculpa, tá expandindo, mas doutor Felipe, seu núcleo foi muito bem esse mês, vamos distribuir um bônus para sua equipe? Seria uma produtividade, né? Isso, entra ali, mas é uma liberdade do empregador, né? Ele analisa o seu setor, analisa o seu trabalho e fala, vou te dar um bônus. Isso aí não integra o salário. Tá vendo, galera? Então não entra para fins rescisórios. Então, assim, presta bem atenção, porque, assim, o que vai integralizar, você que tava com essa dúvida aí, primeiramente, obrigado pela pergunta. Então, vai ser o salário e a insalubridade, que dá R$ 1.700. Vai transporte, vai alimentação, não vai, tá, integralizar. Espero que a nossa telespectadora aí tenha entendido nossa resposta. Show de bola. Tem mais alguma pergunta aí, produção? Tem da Like. Dá like? Likely. Acho que é assim. Like, Li? Isso. E quando a carteira é assinada digital pela prefeitura, quando você trabalha na prefeitura, recolhe INSS, porém não desconta do conta-cheque o FGTS, como ficaria em caso de demissão sem justa causa? Interessantíssima essa pergunta. Quem que fez? Muito obrigado pela pergunta, viu? Kelly. Like, Kelly, muito obrigado, viu? Então, esse é um tema que eu diria que é até um pouco polêmico e controverso. Nós estamos falando da figura do empregado público. Aí. Né? Ele não é um servidor efetivo, não foi nomeado por concurso, geralmente passou por um processo seletivo simplificado e para exercer ali a função pública, ele tem a sua carteira de trabalho registrada. Olha só. Porém, então não é um concursado, viu, galera? Isso, é o contratado no regime seletista, o regime de carteira assinada. Só que, por incrível que pareça, esse trabalhador, no primeiro momento, ele não tem direito ao FGTS. Olha só, galera. O CLT no serviço público não tem direito. Isso, o Meu Fundo de Deus. Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é para a iniciativa privada. Aí. Existe sim uma hipótese em que esse trabalhador, né, seletista, ou empregado público, ele tem direito ao FGTS quando? Ah, Quando aquele contrato de trabalho, por alguma razão, é declarado nulo. aí, tá vendo? Então, Então existe uma possibilidade. Existe a possibilidade. Mas em modo geral, Em modo geral, galera, então tem que observar bem, assim, o direito do trabalho, às vezes, tem que observar bem a sua profissão, onde você trabalha, às vezes bem específico, às vezes você tem um direito ali, porque uma determinada lei deu esse direito para você. Então, nesse caso, porque todo mundo acha que todo CLT tem direito a fundo, mas esse CLT que trabalha no serviço público não tem, então, né, não doutor? tem direito. Ele é exclusivo para a iniciativa Ele privada. é exclusivo, olha só. Isso. A lei que regulamenta o FGTS, ela estabelece que quando o contrato de trabalho com o poder público for declarado nulo, vai subsistir somente o direito ao FGTS e a um saldo de salário. Olha só. Então nós temos que verificar de acordo com cada órgão qual a legislação pertinente, por quanto tempo aquele contrato de trabalho é válido e se extrapolar
o limite Esse permitido, limite, né? isso aí o contrato se torna nulo e aí eu Muito tenho bom. direito ao FGTS do período trabalhado. Olha só, galera, tá quase abordando um tema que a gente já vai falar ali na frente. Então, Exato. assim, tem que observar o contrato. Se esse contrato ele está sendo renovado já várias e várias vezes, né? E há ali uma ilicitude, uma abusividade, aí sim dá direito, né, doutor? Exatamente, a gente vai abordar isso mais à frente, mas em regra, né, o empregado público não faz jus ao FGTS, somente Em regra, em caso não. de nulidade do contrato. E olha que é o serviço público, hein, que está do nosso lado, né? Exatamente. Estranho, né? Tem mais alguma, produção? Espero que você tenha entendido nossa resposta, tá? Mais uma pergunta aí para a gente poder encerrar esse tema aí do CLT? Tem bastante pergunta aqui, na verdade, mas a gente respondeu uma da Dayana, mas vamos pegar do Taylor Com em relação às cooperativas de enfermagem. Quais os direitos do contratado para trabalhar em home office? Home office não, home care e hospitais. Olha Nossa, só. muito Esse bom. é um tema bem específico. Obrigado, Taylor, pela pergunta. Então, esclareça de forma simples para nós, assim, de forma sucinta. Vamos lá. Aqui a gente vai entrar num campo, doutor, que a gente aborda Cooperativas, né? cooperativas. Então, o trabalho em cooperativa, ele exige esforço cooperado. É um conjunto de profissionais que se reúne para empreender uma atividade econômica. Muito bom. Então, a cooperativa ela tem todo um corpo jurídico. Tem ali o presidente, o secretário, tesoureiros, assistentes. Tem a ata, ele é registrado no conselho de classe. Então, se você é um funcionário... Se você é um cooperado... Ele é enfermeiro, né, Lucas? Isso. Ótimo. Se você é um cooperado e exerce as funções de cooperado, como tem participação na gestão, na divisão do dinheiro, na contratação... Realmente, né, um cooperado, Isso, né? Se você realmente exerce a função de cooperado, você está trabalhando para si mesmo, portanto, você... Seria tipo um autônomo, Isso. só que reunido com outras pessoas? Exatamente, você se equipara a um empresário. Ah, legal. Então, ali nós não vamos falar de direitos trabalhistas, nós vamos falar de questões contratuais, de participação nos lucros e resultados desta cooperativa. Então tem que observar bem, porque às vezes existe uma fraude aí, tá? Exatamente. A pessoa leva você achando que você é cooperado, mas você só tá ali recebendo o seu salário e pronto. Aí sim, né, doutor? A gente entra num campo sensível, que é o campo da fraude. Muitas vezes, empresas assim com, eu diria, má intenção, ou tentando novamente dar aquele jeitinho brasileiro, fala, vou montar uma cooperativa, vou colocar o trabalhador como sócio, como cooperado, e aí eu não tenho que pagar FGTS, 13º e tudo mais. Mas ele recebe salário fixo, ele se subordina às ordens dentro de uma escala de hierarquia, entendeu? Ele não tem autonomia profissional. É praticamente CLT. Exato, é um empregado disfarçado. Então, se você trabalha para uma cooperativa, mas não exerce efetivamente as funções de um cooperado, você é um empregado, contra você é uma fraude trabalhista. Hein? É o reconhecimento dessa relação de emprego e não de cooperação. E aí sim vai nascer para esse trabalhor todos os direitos que nós estamos alegando aqui, né? Exato. Então, você é cooperado aí. Você realmente é cooperado ou não é? Né? Observe, né, como que é seu contrato de trabalho, como você vem trabalhando. Se você não tiver esses requisitos, saiba que você tem os direitos trabalhistas, que é o que a gente está elencando aqui, o FGTS, 13º, férias, né? Hora extra, enfim, né? O que a gente já vai terminar de abordar. Então, assim, vamos encerrar agora aqui com essas perguntas, só para a gente terminar o tema. A gente abre mais para 3 perguntas, e aí vamos falar do professor de Mato Grosso, tá? O nosso ilustre professor aí, que me ensinou o doutor, que ensina todo mundo aqui, né? É muito importante para a nossa vida do cotidiano aí. Então, doutor, vamos encerrar então esse assunto. A gente falou já do FGTS, então, você trabalhador tem que ter sua carteira assinada, FGTS, 13º, férias, e também temos a insalubridade, periculosidade e a hora extra, que eu acho que é algo muito importante, né, doutor? Tem muita gente que faz hora extra aí e não recebe sua hora extra, né? Exatamente. Doutor, assim, para a gente não se prolongar muito, porque se a gente for falar de direito de trabalho, da que a gente gosta, assim, vai o dia inteiro. Mas, basicamente, nós temos 2 cenários quanto à hora extra.
Né? O trabalhador ele tem a jornada de 8 horas diárias, Certo. 44 horas semanais, a depender do regime, tem 12 por 36, mas em regra, 44 semanais, 8 horas diárias. O trabalhador pode trabalhar por dia até 2 horas extras. Né? Só 2, doutor? Só 2. Acima Só disso... 2 horas, né? Já são 10 horas de trabalho. E se ele trabalhar mais que 2 horas? Então aí a gente já entra num campo de ilegalidade. Ilegalidade. Tá vendo? Exato. Quantas horas você trabalha por dia aí? Eu sei que tem empresa aí que, tem gente que trabalha 10, 11 horas, 12, né? E aí, Isso. doutor? E se tiver acontecendo isso? Então, aí nós entramos de novo naquele cenário do descumprimento do contrato de trabalho. A lei estabelece, e o seu contrato de trabalho estabelece 44 horas semanais, com possibilidade de 2 horas extras por dia. Olha só, mas o patrão ele pode exigir essas 2 horas? Pode. Mesmo se eu não quiser, patrão, eu tô cansado, hoje não dá pra mim, hoje eu tô esgotado, patrão, me libera hoje. E ele falar, não, você vai ter que fazer hora extra. E aí? Olha, aí a gente entra no campo do poder do empregador. Ai, do meu Deus, poder esse diretivo. patrão manda em tudo, meu Deus. Dentro da legalidade, que são essas 2 horas diárias, o empregador ele pode exigir que você faça horas extras. É claro que nós temos exceções, né? A questão dos trabalhos em ambientes insalubres, Sim. a questão do trabalho do menor aprendiz, Sim. da gestante, então nós temos que respeitar essas limitações. Mas, em regra, a hora extra ela é coordenada pelo empregador. Olha só. Se houver a necessidade do trabalho, o empregador pode sim determinar que o seu trabalhador permaneça ali por até 2 horas, além do horário de trabalho. Essas horas... Todo dia, vamos supor que ele pede de segunda a sexta, eu quero que você trabalhe 2 horas todo dia. Olha, aí eu já entendo que existe um abuso de direito. Certo. Né? Porque a hora extra, ela é isso mesmo, ela é extraordinária, é para algo excepcional. Né? Então ele pode, mas não pode. Pode, mas não pode. Quando isso é habitual, né, se torna permanente, então eu já entendo que existe uma abusividade, uma ilegalidade quanto a isso. Então... É aquela questão, né, tá chovendo e os meus materiais lá sensíveis estão para fora. Gente, vamos fazer um esforço, ficar 1 horinha a mais e guardar tudo. Olha, muito bom. Né, tô com um cliente aqui dentro da loja. Né, já encerrou meu horário de expediente, mas ele está comprando, ele está no caixa. Então são situações extraordinárias, né? Isso. Legal. E assim, no campo da hora extra, a gente tem as remunerações de 50% acima da hora normal, se forem feriados, os finais de semana, 100% acima 100%. da hora normal. Mas nós temos também um meio termo ali, que a gente chama de banco de horas. Eita. Né? O banco de horas, ele é um meio termo entre atrasos e faltas do empregado e horas extras. Muito bom. Então pode haver ali uma compensação. Isso certo. mesmo. Semestral, mensal, isso depende do que a sua empresa definir com o trabalhador. Então às vezes fala, poxa, mas eu trabalhei 15 horas extras nesse mês e eu não recebi hora extra. Olha só. Mas por quê? Você tem contrato de banco de horas, às vezes você assinou e nem percebeu. É. Então essas 15 horas extras que você teve ali aquele mês foram compensadas por 3 horas de atraso, né? Um dia que falta, você né? Não justificou. Olha então é feito só. ali o abatimento. E ao final do período estabelecido no contrato do banco de horas, aí decide. Tem saldo positivo? Né? Trabalhei 50 horas extras em 6 meses e faltei, atrasei por 40 horas. Certo. Sobrou 10 horas. Aí tem que pagar, né? Isso. Então, Ou ficou devendo, aí desconta. Então observe bem, né? Na sua empresa onde você trabalha, ou você, patrão, você tem banco de horas? Porque se tiver, né, tem que ficar esperto para ver se durante esse período, né, de até 6 meses, doutor? Até 6 meses. Até 6 meses. Sobrou alguma coisa para você receber? Caso não tenha, essa hora extra tem que ser pago mensalmente, doutor? A gente pode definir no contrato, né? O prazo máximo para compensação e pagamento dessas horas é de 6 meses. E se não tiver banco de horas? Se não tiver banco de horas, ao final de cada mês é feito fechamento. Você está recebendo sua hora extra aí, telespectador? Presta bem atenção nisso, tá? Isso. Então, assim, a hora extra, o patrão pode pedir, mas ele não pode abusar. Então, observe bem, será que você está fazendo hora extra todo dia? Né? Tá tendo uma abusividade? Converse com o seu patrão, né? Então, assim, aqui a gente traz direitos do cotidiano, do dia a dia, para que você fique atento do direito que você tem, né? Porque o trabalhador, né, ele é hipossuficiente. Exato. Né? Então, assim, o empregador, ele tem aquele tamanho, tem aquele poder econômico dele, né? Tem o dinheiro, tem os funcionários, então às vezes a gente fica meio fica meio acolhido, né? Fica meio com medo de conversar. Só que você, quando tem seu direito, você
tem forma de argumentar, de como conversar, né? E lógico, né? É aquilo que eu volto a falar. Você tem que ter uma boa relação com o seu patrão, né? Exatamente. Porque aí tudo fica mais fácil, né, doutor? Exatamente. E assim, quando nessa questão da hipossuficiência, é por isso que o pessoal fala, o trabalhador tem muitos direitos, a CLT protege muito. Não, é para tentar buscar um equilíbrio entre o poder econômico do empregador e os direitos do trabalhador. Ótimo. Aí quando existe o conflito, é aí onde nós entramos, doutor. É onde a gente está ali para defender tanto. Nossa produção tá querendo alguma coisa ali. Fala, produção. Acho que tem uma coisa que é interessante citar, que tem empresas que, por exemplo, a pessoa entrega um atestado, a empresa ela vai lá e desconta do banco de horas esse atestado. Eu acredito que não pode descontar do banco de horas o atestado. Certo, doutor? Aí. Exatamente. Por que essa pergunta, hein? Falando. Olha, o Luquinha da produção tá fazendo que isso, hein, cara? Não é combinado não, tá, galera? Não, isso aí é espontâneo, viu? Vou conversar depois com o gestor dele, ver se ele está recusando os atestados. Vamos ver se você tá fazendo hora extra, você vai ver, viu? Gente, o que acontece? O atestado médico e odontológico, inclusive, ele entra num campo chamado de falta justificada e abonada, entendeu? Então, é ônus do empregador pagar o salário do trabalhador que está ali no estado de atestado médico, tá bom? Então, nesse caso, não é devido, não é possível fazer o abatimento no banco de horas, tá bom? Então, assim, respondendo a pergunta do Lucas, não é possível, tá, Exatamente. galera? O atestado, né? Lógico que você tem que avaliar qual tipo de atestado, né, doutor? Não Exatamente. é todo atestado também que vai ser abonado no seu dia de trabalho. Um exemplo de atestado que não é abonado é o atestado de acompanhante, né, doutor? Exato. O atestado de acompanhante, ele tem um viés muito específico. Sim. Né? A CLT estabelece uma única condição pro atestado de acompanhante, que é para a mãe ou o pai acompanhar o filho menor de 6 anos em uma consulta médica uma vez ao ano. Olha só. Então, é claro que existem excepcionalidades. A Justiça tem entendido que em caso de acompanhamento do filho em qualquer idade, né, se isso vira uma contenda judicial, pode ser abonado, porque olha só. a lei ela protege o interesse do menor acima de tudo. Com certeza. O mesmo vale para o idoso. Vou acompanhar meu pai idoso no médico. Só tenho eu para acompanhar. A lei entende que a proteção do idoso também sobrepõe. Olha então, só. nesses casos, mesmo que a CLT não estabeleça a possibilidade do abono, no âmbito judicial, se isso virar uma demanda, esse direito é concedido em favor do trabalhador. Mas não é nada esculpido em lei, é um entendimento da justiça. Vai ser de cada juiz e tribunal. Então, Exato. assim, galera, em regra, né, tem alguns atestados que não abonam a falta. E outros que abonam 100%. Exato. Atestado de comparecimento, por exemplo. Atestado para consulta agendada, isso não abona. Né? A pessoa chegou, né, pegou um atestado de gripe, 2 dias de afastamento do trabalho. Vai abonar, doutor? Vai abonar. Uma doença excepcional, Sim. né? Agora, eu estou fazendo um processo de consultas médicas, vou fazer uma cirurgia daqui a 6 meses e eu vou agendar para quinta-feira que vem, 3 horas da tarde. Certo. Então, ali pega um atestado de comparecimento. Esse não abona. Aí, tá vendo, galera? Porque eu tenho essa liberalidade. Eu posso agendar no horário do almoço, posso agendar antes ou depois do expediente. Então, o que depende do meu agendamento não abona. O que é excepcional, é doença, é algo imprevisível, abona. Isso. E se o médico marcou para ele consultar e ele não precisou, e ele não teve essa liberdade de ele marcar? E aí? Então, aí a gente entra também num campo obscuro. Mas eu entendo que, nesse caso, como não é escolha do trabalhador, também deve ser abonado. Com certeza. Então, assim, acredito que a gente tenha esclarecido a pergunta do Lucas. Vamos encerrar falando da insalubridade, da periculosidade, que é algo excepcional de cara trabalhador, tá? E aí encerramos a questão do CLT para a gente entrar no outro tema, né, doutor? Sim, perfeito. Resumidamente, a insalubridade, doutor, ela decorre das condições do ambiente de trabalho. Muito bom. Então a gente tem que verificar... Que condições que seriam essas? Show de bola. Aqui o trabalhador está exposto. Nós temos ali... Me dê 3 exemplos aí de quem tem e quem não pode ter. Para ficar mais fácil assim, né? Vamos pensar, contato com agentes biológicos. Certo. Quem trabalha no setor de limpeza de empresas com grande circulação de pessoas. Fazendo tipo produto químico? Uma pessoa que trabalha fazendo sabão.
Também, contato com produtos químicos. Olha, Isso, gente, está regulamentado nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, ali nós temos especificamente... Na NR, né? NR. olha só. Isso, NR15, NR14, 16, 17. Ótimo. Ele estabelece ali quais são os locais que são insalubres. Então, exposição a calor intenso, frio intenso, condições ergonômicas, onde você é submetido a carregar muito peso, Aí, ó. entendeu? Chapeiro, biológico. né? Quem carrega, descarrega. Aquele pessoal que carrega e descarrega Coca-Cola, né? Exatamente. Esse aí tem, doutor? Tem risco ergonômico. Olha Risco só. ergonômico. Então, Então, pense o seguinte, é uma situação em que coloca a sua saúde em estado de fragilidade, se aquilo for, né, permanente. For certo. E recorrente. um contador que trabalha no ar-condicionado, assim, num ambiente tranquilo, ele vai ter esse direito? Não vai ter esse direito. Não vai ter? Não, é analisado o ambiente. Nós, advogados, não temos, doutor, esse direito? Não tem. Olha só, galera, não estamos nisso, hein? Eita! Eu não consigo imaginar uma situação que seja insalubre para o advogado, embora às vezes muitos mereçam. Vai falar o motoboy que tá aí todo dia pilotando essa moto Show de dele bola. ali, né, entregando correspondência, intimação. Será que esse motoboy tem? Porque que ambiente insalubre que ele tá? O que não é insalubridade, doutor? O Exatamente. que vai ser? Não é insalubridade, mas é perigoso. Ah, perigoso. Periculosidade. Então, são- Profissões perigosas, ó. Exatamente. Ah, Então, transporte de valores, trabalho com motocicletas, trabalho com tensão elétrica mas que perigo é esse que ele tem? Qual que é o perigo que ele tem? de vida. Ué, o motoboy vida, tá na acidente. moto dele, qual é o perigo dele? Então, a justiça entende, a jurisprudência tem se posicionado no sentido que é uma atividade perigosa por conta da Do forma risco, como o né? trânsito, né, do Brasil é hoje em dia. Então, isso gera um risco a quem daquele profissional que está dentro do escritório, que está dentro da Olha empresa. só. Então, ele está exposto ali a várias circunstâncias, várias variáveis que Muito podem colocar bom. a sua vida, sua segurança física. Então, em risco. você, motoboy, tá recebendo sua periculosidade? Qual é a porcentagem, doutor, da periculosidade? Show de bola. Periculosidade ele equivale a 30% do valor do salário básico. Salário base, Então, galera, é um tá? adicional para Não é o salário total, né? Isso, compensar pelo risco do trabalho. Certo. Voltando aí na insalubridade, nós temos 3 graus, dependendo do nível de exposição. Grau mínimo, grau médio e máximo. Vamos só dar um exemplo antes do doutor adentrar na insalubridade. Vamos supor que tem um motoboy que ganha R$2.000. Show de bola. Certo? Quantos que ele vai receber de periculosidade? Ei, doutor, tá pegando a minha matemática hoje. Vamos lá. Olha só, R$2.000 como salário de carteira. Certo. No seu olerite não consta periculosidade, o salário base é R$2.000. Certo. 30% de R$2.000 equivale a R$600. Olha só, R$600, viu? Você Isso. motoboy aí, ó. Mas não é só esses R$600. Por quê, doutor? Porque lembra que eu falei que integra o salário? lembro. Então esses R$600 vai refletir no 13º, nas férias, em caso de demissão, no aviso prévio, olha no só, hein? FGTS, na multa, reflete em tudo que é verba Muito salarial. bom, olha só, então vai refletir, galera. Então, esses R$600 vai refletir na férias, 13º, FGTS, olha só. Tudo isso. Olha o seu olerite, se você tem uma profissão perigosa, insalubre, tá recebendo mesmo, né? É importante, né, doutor? Olha o Isso. conhecimento, eu acho que é importante aí, viu, galera? Exatamente. E é insalubre, doutor? O que a pessoa tem que estar passando ali no ambiente de trabalho dela? O que ela tem que estar... Fala de um exemplo de insalubridade ali. Qual porcentagem? Porque eu acho que a insalubridade é diferente da periculosidade, né? Exatamente. São por graus, né? Seria Exatamente. isso, né? Existem 3 graus de exposição de insalubridade. Mínimo, médio e máximo, né? Em grau mínimo, em regra, você recebe um adicional de 10% sobre o valor do salário mínimo. Não é do salário da carteira. Exceto se você seja um profissional, de classe que tem ali um piso salarial reconhecido por lei. O que seria? Você consegue pensar em algum exemplo aí de 10%? Por exemplo, 10%, frio ou calor. Frio ou calor. Quem trabalha frigorífico? Frigorífico, excessivo, entendeu? A gente consegue insalubridade em grau mínimo pelo calor, mas pelo frio dá grau médio. O cara que entra lá, pega a carne no frio, tira a carne do frio, fica nesse contato assim, entra e sai. Tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio. Ah, legal. Esse é o mínimo, galera, né? Vamos falar do médio e do máximo, né? Qual seria, assim... Bom, o grau médio, nós temos ali a exposição ao frio. O calor seria o grau mínimo, eu diria. O médio seria exposição ao frio,
Certo. E aí nós temos grau máximo que a gente pega agentes biológicos. Quem trabalha em UTI, quem trabalha em clínicas, por exemplo, de hemodiálise, tem contato com... Será que esse enfermeiro que fez a pergunta para nós aí tá no grau médio? Eu diria que só pelo fato de ser enfermeiro já é médio. Pode ser máximo olha só. se trabalhar com UTI ou se trabalhar com contato direto com material infecto-contagiante. Olha, o que seria esse material? Tipo, vacina, tirar sangue? Isso, sangue, tecidos humanos, tecidos animais, inclusive. Nossa. Né? Por que ele? Qual é o risco de quê acontecer com ele? Contágio biológico. Olha Corre o só. risco de adquirir uma doença, né, Tá vendo, ó? por conta da exposição a esse tipo de agente. Por né? isso que você tem esse direito, você tem esse risco de acontecer. Já pensou, você vai fazer uma transfusão de sangue e é contaminado, né, doutor? Olha só. Exatamente, né? Então, casos, por exemplo, por hemodiálise, né, em Hemodiálise. que aquele sangue ali é descartado, né? Então, o trabalhador que tem contato com aquele material ali, ele está exposto, né, à contaminação, então ele tem direito à insalubridade em grau máximo. Muito bom, interessante. Você, né, enfermeiro, né? Observe você, trabalhador, como é o ambiente que você trabalha. Esse ambiente aí dá algum risco na sua saúde, né? E temos o grau máximo, né, doutor? Dá um exemplo desse grau máximo aí para que, né, o trabalhador possa entender. Sim, nós temos grau máximo também a coleta de lixo urbano. O lixeiro, nosso também. Gari, né, da nossa cidade, né? Exatamente. Mas Insalubridade em grau por máximo. que ele tem direito? Ele tá com a luva, ele tá com a bota. Isso. A justiça Né? entende que mesmo o EPI, né, que é a luva, a bota, a máscara, o capacete, ele reduz, mas ele não elimina totalmente o risco. Né? Excelente. Então, nos casos de insalubridade em grau máximo, que nós temos ali o contágio biológico, nós temos o lixo urbano, nós temos radiação não ionizante, que é quem mexe com solda. Radiologista. Isso. Quem trabalha com solda, quem trabalha com produtos químicos à base de solventes. Né, exatamente, tem quem trabalha com produtos químicos à base de hidrocarbonetos, que são tintas, por exemplo, né, pintura automotiva, pintura residencial. Ótimo. Tudo isso é um ambiente que coloca em risco o trabalhador. Ótimo. Então, para atenuar, para indenizar o trabalhador até de maneira, não diria antecipada, mas de maneira contemporânea, é pago esse adicional. Então, é possível que com o tempo degrade mesmo a saúde do trabalhador? Sim, é possível. Olha então, só. muitos casos, assim, vai depender de caso específico, o trabalhador exposto ao ambiente insalubre, ele tem direito a uma jornada reduzida, a um intervalo maior. Também é caso a caso que a gente precisa analisar. Observe bem qual é a sua profissão, tá? Para ver se você está recebendo o seu grau corretamente, tá? Esse último grau acho que é o mais severo, né, doutor? Tem algum de 40%? 40% é esse o grau máximo. Esse o grau sobre máximo. o salário mínimo ou sobre o salário base da categoria. Quanto que daria aí um 40% aí? Eu gosto de calcular, né? Vamos lá. Eu de novo com essas coisas. Vamos pegar o salário mínimo hoje. 1.520, né? 1.520. Então certo. A gente faz ali uma regrinha. Produção, calcula aí para nós aí. 1.520 vezes 40%, quanto que vai dar? Isso, vezes 40%, 680. Então não é do salário, né? Não, é do salário cheio. Mínimo. É do salário mínimo, exatamente. 608, olha só, galera, 608 reais aí para você estar exposto a esse risco da sua saúde. Isso. Então, assim, além de você estar correndo esse risco, estão pagando seus direitos corretamente? Que aí, né? Exato. E assim, como a gente aqui é o escritório de advocacia democrático também, a gente precisa falar do lado do empregador. Se você, empregador, que tem a sua empresa e você não sabe, às vezes, se ali existe algum setor que seja insalubre para o trabalhador, existe um documento chamado LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais. Você, empregador, que tem dúvidas quanto ao seu ambiente, se ele é perigoso ou insalubre, contrate ali um engenheiro ambiental, um técnico de segurança do trabalho, né? E ele vai analisar cada setor da sua empresa e vai verificar se existe insalubridade ou periculosidade em cada ambiente. E isso serve, inclusive, para te resguardar numa eventual ação trabalhista que o trabalhador exige insalubridade. Eu falo, não, eu tenho aqui uma prevenção, né, doutor? Exatamente. Então, sempre para os dois lados, né? A gente muito tem bom. Aqui a gente tá para trazer conhecimento para todo mundo, tá? Então, assim, o trabalhador também que quer trazer uma segurança, né? O empregador que quer trazer uma segurança para o trabalhador também. É importante, né? Ele contratar essa pessoa de segurança do trabalho, né, doutor? Exatamente. Engenheiro ambiental, técnico de segurança do trabalho, técnico em medicina do trabalho. Ele vai ter condições técnicas e legais para poder avaliar o seu ambiente laboral muito bom, e verificar o risco ocupacional.
Eu sei que o tema foi extenso, galera, mas é porque é importante, né? Acho que todo mundo saber quais são os direitos que todo mundo tem. Então, assim, encerramos, né, essa parte aqui da CLT, né? Vamos ver, Lucas, se você tem mais alguma pergunta, né? Quer falar alguma coisa, doutor? Eu diria que assim, eu vejo que vieram diversas perguntas, a gente pode estar respondendo no direct depois, né? Ótimo. Né, pode estar divulgando no nosso Instagram também, alguns temas mais... Ótimo, ótimo. Quer fazer alguma aí, Luquinhas, para a gente encerrar esse tema, a gente adentrar aqui nos professores? Eu tenho uma aqui, que é da Daniela Souza, Daniela Souza 90. Ai, Doguinha, no coração. Eu acredito que não pode fazer isso. Ela trabalhava na empresa há 1 ano e 7 meses, não peguei férias, eu sou fichado com o salário mínimo, tenho que pagar 40% da multa. Ótimo. Quanto mais ou menos eu vou receber por isso? Essa era a pergunta dela. Ótimo. Só que eu quis pegar essa pergunta porque eu acredito que, como esse for um acordo, eu acho que não pode esse tipo de acordo. Nossa, muito interessante isso. Muito. Responde para nós, doutor. Gente, rapidinho vou falar para vocês. Lembra no começo da nossa live a gente falou de umas hipóteses de fraude ali contra o INSS? Esse acordo é uma espécie de fraude também e é ilegal. Como que é isso, doutor? Isso acontecia antigamente, ainda acontece nos setores menos informados da sociedade, em que a pessoa fala o seguinte: eu quero sair da empresa, mas quero receber meus direitos. Certo. Aí ele fala: patrão, me demite e eu te devolvo os 40% da multa rescisória. Eita! Aí nós temos ali... Tá cheirando coisa errada aí, não? Não pode. Não pode, isso galera. É ilegal. Também pode ser considerado falsidade ideológica, é um crime, é um ilícito penal. Certo. Tá? E às vezes a pessoa, por desconhecer da própria lei, ela acha aceita, que... né? Aceita e acha que pode, até propõe. É verdade. Mas é algo ilegal e que pode gerar... Mas a pergunta dela, ela quer saber quantos que ela receberia? É isso? Trabalharam por 1 ano, Dá pra fazer uma conta rápida aí, doutor? Doutor, da forma como ela Vamos quer... fazer por R$1.000, porque assim, a gente não sabe o salário que ela vai ganhar. Então, assim... Vamos só passar. Ela foi mandada embora por justa causa ou sem justa causa? Mas aí porém, doutor, ela quer fazer acordo, aquele acordo por fora. Ah, ela quer fazer acordo? Não pode, minha querida. Entendeu. Não pode, minha querida. Infelizmente, essa prática ela é ilegal, ela é abusiva, ela fere os direitos seus como trabalhador. E infere. Aí complicado, né? Não, infelizmente, isso não pode. Existe, doutor, uma modalidade hoje em dia chamado rescisão de comum acordo. Que aí os dois entram em acordo, né? Exato, que é quando eu quero sair, o empregador fala, mas eu não posso te demitir e tal. Então existe ali a rescisão em comum acordo, em que você consegue sacar até 80% do seu FGTS, precisa cumprir somente 15 dias de aviso prévio, certo? Mas não recebe seguro-desemprego. A gente pode dar uma ideia para ela. Baixa o seu aplicativo da Caixa aí. Exatamente. Vê se o seu patrão está depositando seu FGTS. E se ele não estiver depositando, aí configura uma ilegalidade do contrato de trabalho, ao invés desse acordo ilegal, consegue buscar uma rescisão indireta. Que vai favorecer você. Você vai ter a multa do 40%, pode ter direito ao seguro-desemprego, né? Então verifique. Verifique essa questão, né? Vocês que estão nos assistindo, quem não sabe disso ainda, acordo por fora com o patrão para devolver 40% é crime, é ilegal. E você está colocando em risco a sua segurança financeira e até mesmo pode sofrer ali um processo criminal. É aquilo que a gente veio desde o início aqui, né? Daquelas coisas que não pode fazer, né? Assim, a gente aconselha, né? Por isso que é bom ter um advogado sempre, tá? Para estar te aconselhando. Eu acho que todo mundo tem que ter um contador, né? Que o leão pega, né? Tem que ter um advogado para aconselhar, né? Isso. E Deus do coração, né? Que isso aí acho que todo mundo tem que ter, né? Tem mais alguma pergunta aí, Luquinhas? Vamos fazer a última? A última, então, para encerrar aqui. Do Ed Caldeiro, a pessoa ficou doente, estava internada e quando voltou a trabalhar foi demitido. A gente já respondeu isso, mas vamos responder. Ui, causa boa essa aí. Legal. Gente, a gente tem que ver, nesse caso, qual que foi a origem da internação. É verdade. Então nós temos ali... Quanto tempo de atestado ela pegou? Não falou. Não falou? Mas vamos supor... Mas internado ficou um período grande, né? O cerne da questão é o seguinte. Essa doença é o quê? Existem doenças que elas são ocupacionais.
Por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, acontece muito lesão na coluna por carregar peso, lesão no pulso por movimentar as mãos, tudo mais. Então, se a doença que resultou nessa internação ela é uma doença do trabalho, e isso eu reconheço naquela carta de concessão do benefício, tá lá espécie 91, se é um CAT, né? Se é uma doença do trabalho. A pessoa caiu, lesionou, fraturou uma perna. Então, quando essa pessoa ela volta ao trabalho, ela tem direito à estabilidade de 1 ano. Sim. Agora, vamos imaginar um caso que a pessoa ficou internada por um quadro de insuficiência cardíaca. Que não tem nada a ver com o trabalho, né? Um quadro de diabetes, né? Algo assim. Vamos supor que ela ficou doente e não tem nada a ver com o trabalho, pegou 6 meses e retornou e foi demitida. Nesse caso, a lei assiste ao patrão, ao empregador. Né? Essa estabilidade de 1 ano ela só existe se a doença for relacionada ao trabalho e se isso for reconhecido pelo INSS. Tá ótimo. Ou um acidente do trabalho, no exatamente. Caso, né? Agora, então, simplesmente doenças, né, de origem genética, doenças de origem que não sejam ambientais, né, que são ali benefícios por espécie 31, né, você recebe estando afastado, recebe o INSS, mas não tem direito a essa estabilidade. Ótimo. Então, respondendo, teria que trazer um pouquinho mais de informação, né, para saber se essa doença é uma doença ocupacional, ela foi gerada devido ao trabalho, ou se foi algum acidente, né, do trabalho, né? Então, assim, para que gere, né, doutor? O direito à estabilidade, tá? Seria o quê? 12 meses? 12 meses após o retorno das atividades. Que aí o patrão não pode demitir o colaborador, tá? Não pode demitir o empregado, tá bom? Espero que, né, tenha respondido aí, tinha esclarecido a dúvida dele, né? Encerrou agora? Beleza? Tem bastante pergunta, mas vamos responder no direct depois. Isso, tá bom. Depois a gente vai respondendo no direct, tá, galera? Porque a gente já tá aqui 1h20, né? E a gente nem falou dos professores. Vamos falar dos professores de Mato Grosso, os professores da Bahia, tá? Você professor da Bahia, você professor de Mato Grosso, tá? Existe um direito aí inerente à sua profissão, né? Então, assim, doutor, vamos falar sobre o professor do estado de Mato Grosso, né? De onde aqui a gente mora, onde a gente reside. Vamos lá. Né? Quais são os direitos que ele tem, né? O que tem acontecido aí nesses últimos anos para cá, né? O que o professor tem que observar no seu holerite para ver se ele realmente tem esse direito, né? Então, assim, fale para nós, doutor, sucintamente, assim, quais são esses direitos do professor? Show de bola, doutor. O que ele pode estar requerendo, né? E se ele precisa procurar um advogado, se caso ele tenha, né, a ausência aí desse recebimento, né? Exato. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que agora nós viramos uma página, né? A gente não vai aplicar aqui CLT. O servidor público, o professor do estado do Mato Grosso, ele vai ser regido pelas leis do estado de Mato Grosso. Ótimo. E pela Constituição Federal. Nada de CLT, então, galera. Acabou a CLT. Nesse quadro agora a gente vai falar. Qual professor que é? É o concursado, contratado, só para... Nós temos duas situações. Primeiro vamos falar dos professores efetivos. Né? Também a gente pode falar o que é professor efetivo? É aquele que assumiu o cargo através de um concurso público. Então, né? Quando a gente falar efetivo é porque é concursado, tá? Exato. Quando a gente falar temporário é aquele e vai exercer o cargo de por contrato temporário. Muito bom. Então nós temos essa distinção. Mas primeiramente, nos últimos anos, tem saltado aos olhos e motivo de grande repercussão a questão da irregularidade no pagamento das férias do professor. Das férias, né? Isso. Ótimo. A Constituição Federal estabelece que, independente de solicitação ao trabalhador, isso da iniciativa privada e do serviço público, deve ser pago a título de terço constitucional, 1/3 da remuneração de férias. Muito bom. Quantos dias de férias que o professor tem? É aí onde entrou a polêmica. Né? Usualmente eram 30 dias. Porém, a Lei Complementar número 50 de 1998 determinou que o professor teria direito a 45 dias de férias. 45 dias, porque assim, todos nós temos 30, né? Exato. Mas professor do estado do Mato Grosso, de acordo com a lei, acho que, salvo me engano, artigo 54 da lei 5098, ótimo, estabelece o direito ali a 45 dias de férias. Olha só. E onde aconteceu o problema, doutor? O estado do Mato Grosso, desde a edição da lei, pagava somente os 30 dias. Eita. Né? Então o estado não estava cumprindo com o papel dele? Exatamente. Governador, hein? Mas assim, essa realidade ela mudou recentemente. Que bom, então. Em 2022, né, na atual gestão, foi editada uma lei complementar
que determinou ali o pagamento, aliás, perdão, um decreto do Certo. Estado que determinou o pagamento desses 45 dias. Muito bom, hein? Mas nesse período de 1998 Ah, até 2021, o Estado realizou o pagamento das férias em valor menor do que aquilo que previa a só própria 30 lei. dias mesmo, né? Só 30 dias. Olha só. Então, diante desse cenário, foi ajuizado ali uma ação coletiva. Isso ainda, essa ação tramitou por 6 anos e agora em 2023 aconteceu o que a gente chama de trânsito em julgado. Essa decisão se confirmou e se tornou irrecorrível Olha e só. passou a ser executável, ou seja, os professores, sindicalizados ou não, Ah, desde que professores do Estado do Mato Grosso, certo. no período de 2012, porque a lei só retroage 5 anos ali até a data da propositura da ação, Certo. até 2021 passaram a ter direito ao ressarcimento dessa diferença. Mas quantos dias que ele pode estar requerendo? São O que eles não estão pagando? É 30 dias? É 45? não, Ou é 15? eles não estão pagando os 15 dias. Ah, As férias são de olha só. 45, eles pagavam somente sobre 30, Sim, junto ali com o subsídio de férias do final do ano. muito bom. Não pagavam ali o terço constitucional sobre as férias que eram gozadas no meio do ano. Olha Em julho. só. Férias escolares, né, que a gente conhece muito bem, né, desde a nossa época, são tirados ali em julho, o professor saía em férias junto com a turminha, Ah, mas não recebia o adicional correspondente. olha só. Então ali a gente estava diante não só de uma violação da Lei 5098, mas também da própria Constituição Olha Federal, que só. estabelece o pagamento Ferindo completo do terço. dois dispositivos importantes. Então, você, professor, tem que se atentar, tá? O sindicato, primeiramente, parabéns, fez um excelente trabalho, o Sintep aí, lutando pelos direitos do professor. Sem ele, eu acho que, né, poucos advogados tinham tido essa visão aí, né, doutor? Exatamente. De requerer esse direito. Então, o Sintep, primeiramente, parabéns, um excelente trabalho. Através do Sintep, né, foi constituído esse direito aí de 15 dias. Foi não, né? Que já existia esse direito, né? Foi reconhecido. Foi né, o direito. reconhecido esse direito. Então, assim, você, professor, aí, atente-se, né? Se você está recebendo mesmo esses 45 dias, né? Tá? Porque caso você não esteja, você pode estar requerendo. Eu acho que hoje tem até um programa aí do governo Exatamente. que é né? possível fazer sem precisar entrar com ação, tá? Exatamente. Quando isso se tornou notório, após ali o julgamento em 2023, Ah, vários advogados e o próprio Sintep começaram a executar essa decisão, ou seja, requerer do Estado o pagamento. E a atual administração reconheceu o problema e ele desenvolveu uma ferramenta através do portal do servidor, do CEPLAG. sim, o professor tem acesso ali, né? Exatamente, onde você legal. confere ali o seu olerite, ficha financeira, tudo mais. Legal. O professor, primeiramente, o professor temporário, Sim. né, ele tem acesso a essa ferramenta, Aham. porque, como eu disse, essa diferença dos 15 dias de férias vale tanto para o efetivo quanto para o Tá temporário. vendo quem é concursado e quem não é, tá? Os Isso. dois, tá? Isso. Então, essa ferramenta, doutor, o Estado ele faz ali o cálculo e ele oferece para você uma proposta de acordo para Olha só. restituir isso fora da justiça. Então o Estado ele tá querendo cumprir o papel dele, né? Exatamente. Existem umas divergências que a gente está questionando judicialmente, inclusive. Sim. Por exemplo, o Estado, nas diferenças salariais inferiores a R$ 24.800, Certo. o Estado oferece um deságio. O que é isso, né? Quer pagar menos, né? Isso, é um desconto que ele pede para poder pagar antes. Sim. Então é um deságio de 5%. Nossa. Nessas diferenças que são superiores a R$ 24.800, o deságio é maior. Não de porque o montante 10%. é maior, né? Isso. E dentro dessa ferramenta também existe um cronograma de pagamento. Né? Se você Quer dizer que já fez, já vai receber, né? Isso. Se você optar por receber ali imediatamente, dentro de um mês, você tem que dar mais um desconto Olha de só. 30%. É. Né? 6 meses, um desconto acho que de 15% ou 20%. E para receber integralmente essa diferença, Mais tempo ainda, né? aí vai um ano. Né? Tá, olha Então, só, quem professor. faz o acordo ali pelo portal do CEPLAG tem que estar atento a esses descontos e essas modalidades de pagamento. Na hora que for fazer o acordo, né? Isso. Pela via judicial, nós temos 2 cenários. A partir do momento que o magistrado reconhece o direito e homologa os cálculos, o Estado, sendo inferior a 24.800, paga em 2 meses. Sendo superior a isso, aí emite um título chamado precatório, que é pago de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado. Muito Então, bom. essas são as diferenças entre o aceite desse acordo no CEPLAG e o ajuizamento E judicial. tanto para o concursado quanto para o contratado, né? Isso, o contratado ainda não está liberado isso aí. O contratado, Não liberou para ele? Perdão,
O contratado sim, o efetivo não. O efetivo não, ótimo. Outro detalhe que o professor que vai fazer o acordo, ele precisa estar ciente. Esse acordo, de acordo com o decreto, eu até anotei aqui. Aí que nós vamos pegar nossa colinha aqui, pessoal, viu? Pegar a colinha. Dá para saber tudo, né? Decretos, números e leis, é o decreto estadual, Parará 656 de 2024. Ele estabelece, doutor, que essa diferença só vai ser paga referente ao período 2019 e 2024. Né? Então, só nesse período, então. Só nesse período tinha direito antes, aí o caminho... PTA, ação judicial. Exatamente, para receber de 2012 até esse 2018. Olha só, você é professor há quanto tempo na rede? Se não tem um professor aí, você conhece um professor? Traga para ele esse conhecimento, fale para ele, você está recebendo o seu direito? Por quê? Porque o professor, né, querendo ou não, é uma figura muito importante na nossa vida, dos nossos filhos, da nossa vida, dos nossos pais, né, doutor? Exatamente. A gente está aqui para esclarecer isso, tirar essas dúvidas, né? E assim, o professor, ele é o pilar da sociedade, né? Todos nós que estamos aqui hoje, nós advogados, os juízes, promotores, fomos formados por figuras de eles, poder. né? Exatamente. Olha só. Eles começaram a sonhar em ser o que são hoje através de um professor. Com certeza. Né? Então, a gente tem que valorizar e respeitar a classe de professores e nem um direito a menos. Com certeza. Tudo que for direito a gente vai exigir. Tá vendo, galera? Então, assim, falamos do concursado e o contratado, doutor. O contratado, ele tá, né, nessa espécie de trabalho que não foi por concurso público, né? Isso, processo seletivo. Foi uma seleção de forma, acredito que especial, né? Isso. Deveria ser contratado professores, não veio por concurso. Exatamente. E aí o Estado de Mato Grosso requereu, né, professores dessa forma de contrato, né? Então, assim, esse professor aí, qual é o direito que ele tem, doutor, nesse caso aí? Show de bola. O efetivo é as férias, né? E Exato. o contratado? O professor contratado, primeiro a gente tem que saber que a única forma de acessar o serviço público é através de concurso. Né? Então, seus sonhos de ingressar no serviço público é através de um concurso ali certinho. Ocorre que muitas vezes a demanda não é suficiente do servidor público, principalmente para a rede escolar, né? Com certeza. Então o Estado ele tem a possibilidade, de acordo com o artigo 37 da Constituição, de firmar contratos temporários. Sim. Né? Só que esse contrato temporário não pode ser permanente, Ah, porque sim. viola a lei de acesso ao serviço público, Com que diz certeza. que é só sobre o concurso. Então aqui no Estado do Mato Grosso especificamente, a Lei Complementar número 600 de 2017, ela estabelecia, num primeiro momento, isso até 2021, que os contratos temporários dos professores seriam válidos por 1 ano, Certo. podendo ser renovados por mais 1 ano. Mais 1 ano, olha só. Isso, 2 então, anos, viu, galera? 2 anos, né? Em 2022, através de uma lei complementar, salvo me engano, 722, foi feita uma alteração ampliando para 30 meses a possibilidade de renovação. E em 2023, aí eu já entendo que houve uma extrapolação e uma violação constitucional, ampliou-se para 48 meses. Né? Então, hoje em dia, no cenário atual, né, são 48 meses a duração do contrato temporário. Olha só. Só que dá que, 2 anos. né, Não, 4 anos. 4 anos, né? Só que, de acordo com a lei, quem trabalha há mais tempo, está ali desde antes de 2020, vale a lei antiga que previa que o direito era de 1 ano, certo, renovado por mais 1 ano. Mas, então, qual professor contratado tem direito? Porque você falou 24, você falou 48, eu fiquei confuso. Isso, Explica então, pra mim, esclarece pra mim. realmente Porque, né, confuso. quero deixar de uma forma mais simples aí. Você, Isso. professor que é contratado, a partir de quando você tem esse direito? Quando que nasce esse direito de você? Certo. Quando que é, doutor? Os professores que vieram renovando sucessivamente os contratos temporários e o início da prestação de serviço ali começou antes de 2021, Certo. então aplica-se a lei vigente à época do contrato, ou Muito seja, bom. 1 ano por mais 1 ano. Então seriam 2. Exatamente, 2 anos. A partir de 2 anos, esse contrato, essa renovação, ela se torna ilegal e inconstitucional. Olha só, tá vendo? Quem entrou em 2022 para cá, aí já foi ampliada, já pode até 30 meses. Quem entrou em 2023, o contrato pode durar até 4 anos. Então tem que observar as datas, viu, galera? Exatamente. Tem que observar as datas, né? Então, se você está ali no serviço público como professor contratado há mais de 5 anos, ou seja, começou ali 2019, 2018 para trás, né, você tem o seu contrato dura 1 ano e pode ser renovado por mais 1. Passou disso, o contrato se torna nulo. E aí volta aquilo que a gente falou lá no começo da live.
nos contratos de trabalho, que são declarados nulos, nasce para o trabalhador o direito ao FGTS do período trabalhado. O direito ele tem essas nuances. Eu falei agora há pouco também que o servidor público ele não tinha direito ao FGTS, mas essa é a excepcionalidade. Olha só. Quando o contrato temporário for declarado nulo pela justiça, nasce para esse trabalhador o direito ao FGTS. E é quanto tempo de FGTS que ele tem? Ele tem direito a 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos? Quanto tempo que ele vai ter? Ótima pergunta, doutor. A lei ela estabelece um limite legal, certo, que a gente chama de prescrição. Então, o trabalhador ele tem direito a exigir os direitos financeiros de até 5 anos anteriores ao dia que ele entrou com a ação na justiça. Os últimos 5 anos, exatamente. Olha só, hein? Então, hoje nós estamos aqui em 26 de abril de 2025, então até 26 de abril de 2020. Então, nesse período aqui é o período da prescrição. Eu gosto de exemplos. Vamos dar um exemplo aí, bem legal, né? Vamos falar que tem um professor aí que trabalha na rede pública aí do estado de Mato Grosso desde 2019 até hoje. Isso, né? Todo ano vai lá, faz o processo seletivo, simplificado, conta o ponto, renova o contrato. E aí, o que ele pode receber, doutor? Professor... se ele não tiver, logicamente, recebendo já, né? Exatamente. Então, professor, primeiramente eu tenho que dizer que a sua situação com o Estado está ilegal, está irregular. Aí, ó. Eita. Você que começou em 2019 só poderia ter trabalhado 2019 e 2020. Se entrou 2021, né, esse contrato de 2021 já é nulo, que anula todo o processo, não anula só o 21. Aí, através dessa nulidade, surge esse direito, exatamente, né, o direito ao FGTS, que equivale a 8% de cada subsídio que ele recebeu. Olha só, e dá uma bolada isso aí, né, doutor? Dá uma bolada, sim. E as férias ele pode também receber? Pode, sim. O direito às férias, ao terço constitucional de férias, aquela diferença dos 15 dias, ele é válido para o professor temporário, mas tem um aspecto interessante, doutor. Infelizmente, né, no 2019, 2020, 2021, o professor temporário, às vezes, nem as férias recebia. Olha só. Né, não recebia nada. Quem dirá terço de 30, quem dirá terço de 45? Né, então, é preciso analisar onde? Na ficha financeira, no último mês de contrato, se você recebeu as férias. Você está recebendo, né? Muitos não receberam. Muitos, né? Então, ali é um direito consolidado também, através de um tema recorrente no STF, já foi reconhecido o direito às férias desse servidor temporário. Certo. Então, aqueles que não receberam, confiram aí na ficha financeira, 2019, 2020, 2021, faz o cálculo matemático ali, se aquele valor equivale realmente a 45 dias. É que no Lerite ele fala, né? Exatamente. Ele já fala adiantamento de férias, né? Ele já fala ali, né? Isso. Se não tiver, já fica esperto, né? Exato. Na ficha financeira do professor temporário vai constar lá férias, né? Que é o valor integral das férias. Legal. No professor efetivo consta adicional de férias, porque as férias do mês ele recebe como subsídio. Né? Então tem essa diferencinha. Mas quem é da área, quem é o professor... Quem já está trabalhando sempre porque é dinheiro, né, galera? Dinheiro a gente sempre tá esperto, né? Pelo menos eu, acho que todo mundo, né? Na hora que cai um dinheirinho a mais ali, você, opa, o que é isso, né? Isso. Então, assim, observar, né? Então, temos duas possibilidades aqui, né? Só para resumir, ficar mais simples. Temos o professor concursado, efetivo, ele tem que observar os 15 dias de férias que não foram pagos dos últimos 5 anos, né? Já o contratado tem que observar o período que ele ingressou ali no Estado para verificar qual o período de abusividade do seu contrato, né, doutor? Exatamente. E aí sim ele vai ter direito do FGTS dos últimos 5 anos e esses 15 dias também que não foram pagos pelo Estado. Porém, tem que ser observado na sua ficha financeira, tá? Não é você tá escutando aí, você fala, eu já tenho direito. Não. Tem que, né, tá verificando isso aí, né, doutor? E assim, doutor, uma questão assim até grave. Nesse período em que o Estado deixou de pagar esses 15 dias de férias, somado toda a classe profissional, há uma estimativa de que eles deixaram de receber cerca de 43 milhões de reais. Eita! Né? Então, assim, a gente, como a administração pública, ela tem toda uma responsabilidade fiscal. Sim. Então, esses 43 milhões de reais da educação, né, aparentemente, notadamente, não foram destinados àquela finalidade. Não foram repassados, né? Isso. Inclusive, hoje o Estado adota medidas para poder ressarcir. Nós temos a ferramenta do acordo extrajudicial, mas dentro do processo, o Estado também tem oferecido acordos
no período maior, nesse período antes de 2019, né, e também para os efetivos, não só para os temporários. Certo. É até a título de reconhecimento de que Ótimo. houve essa ilegalidade perpetrada por muitos anos. E assim, se o professor não procurou fazer o acordo com o Estado, no caso, né? Assim, como que ele vai receber judicialmente isso? Existe um programa de pagamento? É um RPV? É um precatório? Só para a gente poder esclarecer essa parte final do pagamento dele, né? Isso. Então, assim, como esse direito ele já foi reconhecido por lei, então existe uma medida judicial chamada cumprimento de sentença. Certo. Então, os professores que já tiveram esse direito reconhecido, eles precisam mover uma ação de cumprimento de sentença para receber esses valores. Olha só. Aí eles precisam comprovar que eles eram professores efetivos ou temporários, né, naquele período ali de 2012 a 2021. Ele comprova como? Com a ficha? Com as fichas financeiras. Isso, ótimo. a justiça admitiu as fichas financeiras. Então é bem simples pelo jeito, né? Super Parece tranquilo. que tem que ter a ficha financeira, né? Isso. Mas ele falou uma coisa interessante, que é o cumprimento de sentença. Exato. De conhecimento, porque Show de bola. uma aqui demora mais tempo, outra Exato. aqui é mais rápida, né? Então, assim, lembrando que, né, um processo hoje, em média, demora 1 ano e meio, 2 anos, né? Exato. Já o cumprimento... Exatamente. A diferença é essa. Numa ação de conhecimento, você vai pleitear o direito, vai haver um debate, vai haver contestação, impugnação, e o magistrado ele vai reconhecer ou não aquele direito. Muito bom. Reconhecer o direito, inicia-se a fase de cumprimento de E sentença. tem cara que demora, hein? Assim, até uma ressalva, a Justiça do Mato Grosso tem sido muito eficiente. Né? A gente tem ali, pra gente, muitas vezes as pessoas acham que 1 ano e meio é muito, mas pra gente que trabalha com isso todo dia, sabe que, né, é um prazo razoável e adequado. Até 1 ano e meio, acho que eu entendo até que justo, né? Exato. Né? Mas e o cumprimento também demora esse tempo, assim? Aí é que tá. No cumprimento de sentença, o direito ele já foi reconhecido pelo magistrado, pelos desembargadores. Nesse caso, os professores subiram até o STJ, os ministros do STJ reconheceram, é ponto pacífico. Então, eu só preciso comprovar que eu sou titular desse direito. Ótimo, como olha assim? só. Eu sou professor de 2012, ativo, né? Infelizmente não se aplica eu não preciso brigar, eu não preciso brigar por nada. Não precisa brigar. Você vai comprovar a sua condição de professor de 2012 a 2021, né? E a partir do momento, ali existe um pequeno debate a respeito dos cálculos. Olha só. Né? A gente, no nosso escritório, a gente tem uma base de cálculo que a gente entende que a aplicação da taxa Selic, ela vem de 2021 para cá, antes disso IPCA. O Estado diverge disso, né? A contabilidade do tribunal já deu assim, um parecer favorável aos nossos cálculos, mas tem essa pequena divergência. Isso gera ali 1 mês ou 2 de debate, mas ainda assim, um cumprimento de sentença se resolve em torno de 6 meses. Olha só, galera, então assim, é entrar com a ação e reconhecer o direito, ou seja, tem uma disputa judicial, onde a gente apresenta uma defesa, o Estado também. Já no cumprimento de sentença, que é o que o doutor abordou, que o Sintep conseguiu constituir esse direito, a gente executa com os cálculos, então a gente não precisa mais brigar na justiça. Exatamente. A gente só tem que transparecer o direito que você tem e trazer os cálculos para que o Estado possa estar pagando, né, doutor? E assim, ao final desse cumprimento de sentença, aí nós temos 2 hipóteses. Se o seu direito reconhecido ali for de até R$ 24.800, no dia de hoje, até porque esse valor atualiza mensalmente. Sim. Mas até R$ 24.800 em abril, você recebe através de uma ferramenta chamada RPV. Olha só. Requisição de pequeno valor, que é previsto em lei, o Estado tem até 2 meses para poder pagar. Olha só. A partir do momento que esse documento é emitido. Então parece que é rápido, né? É rápido. Olha. Agora, se o seu direito for superior a 24.800, tá? Muitos casos em que é devido ali né? ao salário do professor, aí é emitido um precatório. Esse aí eu sei que demora, hein? Mas no Mato Grosso não tem demorado tanto, tá? Não? 2 anos? A gestão tem sido bem eficiente, em torno de 2 anos. 2 anos. Porque pra mim, 2 anos é demorado, né? Assim, não, mas pra quem conhece a dinâmica do precatório, tem precatório 10, 20 anos. Eu gosto de chegar assim, 2 meses, 3 meses, já dinheiro no bolso aqui, ó. Né? Então, né? Mas quem conhece, assim, o Estado tem sido muito eficiente. No ano de 2024, por exemplo, foram destinados, salvo o melhor juízo, 45 bilhões de reais para pagar precatórios em Mato Grosso. É dinheiro, hein? É muito dinheiro. Então, o Estado tem sido muito eficiente, né, nesse quesito.
Então, 2 anos ali. E outra, você não perde. Esse dinheiro ele fica ali rendendo juros. Com né, na certeza. conta judicial. Então, um exemplo assim, meio de cabeça. 30 mil reais que você tem lá, quando você for sacar daqui a 2 anos, virou 38, 40 mil. Então, Ótimo. o dinheiro ele não perde o valor na Ou conta seja, judicial. rende, né? No caso, né? É uma poupança compulsória. vamos dizer Legal, legal demais. Olha só, galera. É porque assim, eu sou ansioso, né? Eu gosto, eu já quero receber o dinheiro já. Mas, né, tem que observar aí, né? Se o seu caso vai ser maior que 24 mil, RPV é rápido o pagamento. Precatório, né? Tem que sentar, esperar um pouquinho, se programar melhor para depois receber esse dinheiro, no caso, né, doutor? Isso, corrigido, né? Diga-se. Mas aí, doutor, assim, tem uma pergunta, assim, que eu acho que é importante, e todo contratado e efetivo, eu acho que tem internamente, assim, que se caso eu processar o Estado, né, vou perder meu emprego? Vou ter meu contrato encerrado? Vou ser desligado do meu cargo efetivo? Porque, né, acho que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, assim, você podia esclarecer, doutor, assim, de forma, né, imparcial, né, qual seria a sua opinião? Perfeito. Bom, doutor, dentro de um cenário de legalidade, entendeu? A Constituição, ela estabelece como base a proteção do emprego, né, a proteção do trabalho, da dignidade do trabalhador. Então, isso não só a Constituição, mas as convenções de direitos humanos, de direito do trabalho que o Brasil faz parte, elas te garantem esse direito. E isso isso proíbe a dispensa arbitrária. O que é essa dispensa arbitrária? A dispensa por um motivo que não seja legal. A nossa Constituição também estabelece que todo cidadão tem um direito chamado direito de petição. Eu posso requerer ao Poder Judiciário qualquer situação em que eu acho que eu esteja em lesão de direito. E eu não posso ser penalizado por isso. Porque Ótimo. é meu direito. Nem os contratados que estão ali. Nem os contratados. Não tem uma segurança jurídica. A Constituição ampara. É claro que pode existir ali, isso já no âmbito mais pessoal, um gestor do qual você discorda quando você tem um atrito, e aí cria-se uma situação em que gera uma demissão. Mas a lei protege, a Constituição e os direitos do trabalhador, né, no âmbito internacional, protegem dessa dispensa discriminatória, dessa dispensa arbitrária. Ótimo. E se isso acontecer com alguém, aí é onde nós teremos que atuar, no caso. Atuamos, porque a lei, a Constituição, ela protege o trabalhador, seja ele seletista, seja ele concursado efetivo, da dispensa discriminatória, dispensa arbitrária. O servidor público, inclusive, para ser desligado, dispensado, ele precisa ter um processo, passar por um procedimento administrativo, disciplinar, né? E se não for constatado nenhuma ilegalidade de conduta, e direito de petição não é ilegal, tá vendo, galera? Tá certo, ele não pode ser desligado. Por isso conhecimento é importante, tá? E você, professor, eu sei que você gosta de ler, eu sei que você gosta de saber do seu direito. Então, assim, não tenha receio, né? Assim, é um direito seu, né? Conforme o doutor falou, né? O princípio da legalidade, né? Você pode estar requerendo, sim, seus direitos, né? E se houver uma dispensa discriminatória, você também tem direito de requerer. Isso. Tá? Então, isso gera o que a gente chama de dano moral, porque realmente afeta, né, a sua honra subjetiva. Você está requerendo seu direito e você é dispensado, que é isso? Né? Onde que está aí os direitos, então? Né? Onde que, para quem então que nós temos direitos se nós não podemos alegar eles, né? Exatamente. Olha, muito importante esse tema, doutor. Obrigado por esclarecer ele, né? E vamos adentrar aqui no Professor da Bahia para a gente encerrar, porque a gente já ultrapassou. Nossa, já estamos me chamando para o almoço aqui. Tá falando, vamos almoçar, né? Meu Deus do céu. Então nós vamos falar do bem sucinto mesmo, tá? Dos professores da Bahia, tá? Quais são os direitos que ele tem, né? É algo também que o sindicato, doutor, conseguiu conquistar? Nesse caso, doutor, a gente vai falar da Bahia, foi um direito obtido através de um mandado de segurança movido pela Associação dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Associação, legal. E assim, eu vou fazer uma ressalva aqui. Nós aqui, o Vila Roca, nós fizemos um estudo muito profundo e dirigido ao Estado da Bahia, porque há uma demanda crescente na nossa filial Bahia. Com certeza. Mas, doutor, o que nós vamos falar aqui agora vale para qualquer professor. De qualquer estado. Qualquer estado, qualquer município. Olha só. Tá certo? Então, assim, o professor particular não, evidentemente, mas o professor do serviço público da União, ou seja,
federal, né, dos institutos, dos IFs, Estadual, né, municipal. estadual, municipal, vale para todos. A gente vai usar o estado da Bahia como exemplo nisso. Mas explica para nós, doutor, qual é esse salário? Você tem alguma tabela? Você tem algum valor? Algo que você possa... Depois, galera, a gente vai deixar uma foto aí no Instagram, né? E só para você, professor, ou se você conhece algum professor do estado de Mato Grosso, confirma se ele está recebendo, porque, né, a gente tem que ajudar o próximo, né? Exatamente. E ainda mais o professor, né? E acredito que se for um amigo seu, né, você tem que ter empatia e também levar esse conhecimento para ele, né? Exatamente. Então, assim, explica para nós, doutor, qual é esse valor, né? Quem está nesse quadro, quem trabalha 6 horas, 8 horas, 4 horas. Entendi. Explica para nós, por favor, aí. Olha, no caso do Estado da Bahia, em 2019, né, trouxe ali com o mandato de segurança que se reconheceu que o Estado pagava muito abaixo do piso salarial dos professores. Certo. Então, os professores do Estado da Bahia de 2014 a 2019, 2014, 19, olha só. isso, tem direito a essa diferença salarial, tá certo? E eles podem acessar essa diferença salarial por meio do cumprimento de sentença, Olha que só. a gente já explicou. Ou seja, é o direito reconhecido, o que a gente chama de direito líquido e Olha certo. só, aí pelo cumprimento ainda, ou seja, Exato. não Mais vai ter rápido. disputa judicial para reconhecer esse direito. Esse direito Exatamente. já é reconhecido. Exatamente. Nesse período 2014-2019. Olha só, mais uma bolada para os professores aí, hein? Porém, doutor, aí tem o porém. Né? Mesmo tendo sido penalizado pela lei, vamos dizer assim, mesmo tendo sido Certo. obrigado a pagar essa diferença, não houve a implantação nos anos posteriores. Então, Não houve? Não. Então, 2020, 2021, 2022, Ah, né, eu diria que até hoje tem muitos professores que estão recebendo abaixo do piso salarial. nossa, Então, olha só, nesses hein? casos, de 14 a 2019, não pagava. E esse professor desse período tem direito ao cumprimento de sentença. Olha só, hein? O professor de 2020 é caso a caso. Ah. A gente tem que pegar a ficha financeira, analisar de acordo com a tabela. Só exemplificando aqui, ó. No ano de 2021, por exemplo. Olha aí, ó, olha a tabela. Depois a gente vai postar a tabela aí, mas olha aí, ó. Para o professor que trabalhava até 40 horas, 2.886 era o salário base. Isso sem contar adicional, sem contar Nada. função gratificada. Salário nada. seco. Salário base. 2.886. Para o professor que trabalhava 30 horas, 2.164. Certo. E para o professor que trabalhava 20 horas, 1.443. Olha Então, só. se você identificar, isso não só da Bahia, isso do Brasil todo, Olha, no Brasil todo, hein? identificou que em 2021 recebia Ah. salário base Ah. menos do que esses valores que nós citamos, Sim, então ali o seu ente, no caso o estado ou o município, estava te pagando abaixo da lei e sim. você tem o direito ao ressarcimento. E aí, nasce o direito, né? Nasce o direito. Olha só. Exatamente. Então, no caso do Estado da Bahia, 2014, 2019, perdão, direito Aham. líquido certo, cumprimento de sentença. Olha só. Todos os demais casos, análise pontual de 2020 para cá, porque, como eu disse anteriormente, só pode 5 anos antes do ajuizamento da ação. Sim, sim. É preciso fazer essa análise se você recebe de Olha acordo só. com o piso E federal. então, quem foi professor de 2014 a 2019 Sim, já pode estar requerendo isso, doutor? pode. Via cumprimento de sentença. Mas Professores do Estado da Bahia. Ele pode fazer sozinho Não. ou ele tem que procurar um advogado? Não. Diferente daqui do Mato Grosso, onde Aham. existe uma ferramenta onde a gente tem ali o acesso A ao liberalidade, portal. né? No Estado da Bahia, não. É preciso através de uma ação de cumprimento de sentença. Aí, tá vendo? Volta a dizer lá, o que você tem que ter sempre do seu lado? Um contador, um advogado, né? E Deus, E né? Deus. Então, senão não... Cadê seu advogado de confiança? Você, professor da Bahia, procure ele e requeira seu direito. Se você já está aí trabalhando com o Estado já. Ô, doutor, eu esqueci de perguntar. Contratado e efetivo? Contratado e efetivo. E no caso da Bahia, os aposentados também. Né? Os aposentados que se aposentaram Olha pelo só, hein? chamado regime de paridade têm direito ao reajuste de acordo ali com... Né, Top, com top, preço show de demandado. bola, ó, galera. Então, assim, observe você aí, né? Qual o período que você trabalhou na rede pública para você entrar com esse cumprimento de sentença. Já tá mastigadinho, já tá fácil, né? Mas
analise ali suas fichas financeiras, tá? Sempre esse é o documento pertinente para entrar com a ação, né, doutor? Aqui no Mato Grosso a gente conhece como ficha financeira, né? Aham. Então, dependendo do estado, é olerite, contra-cheque, mas ali é onde você vê ali o seu salário e a discriminação lá das Olha verbas. só, que isso. Olha, hoje foi um podcast muito bom. Esse bate-papo aqui foi muito legal, hein? É o que eu falo, a gente se entusiasma, se empolga, vai indo além, mas... Que isso. Então, assim, galera, ela tá pequenininho, né? Eu mesmo tenho problema na vista aqui, então, Será que a gente assim, consegue ver? não sei se vocês vão Não. visualizar aí, O mas Luquinhas vai fazer aquela arte linda dele e jogar lá no Instagram. Pra nossa daqui a pouquinho. produção ali vai, né? A gente vai deixar aqui depois. E você se atente, assim, leva esse direito para ele, né? Uma hora pode ser você. Então, você ia querer que alguém chegasse para você e falasse, olha, você tem direito nisso, nisso, nisso? Eu acho que todo mundo ia querer isso, né, doutor? Exatamente. Então faça o bem, que o bem vem para você, né? Então, se você conhece algum professor, fale de que você viu hoje, o que você escutou mesmo, tá bom? Para que ele possa estar requerendo os direitos dele, né? Exatamente. Não, doutor? Então, quando o assunto é professor, eu reitero, nem um direito a menos. É. A gente não pode surrupiar, sonegar direito dessa classe Com trabalhadora. certeza. Não esqueça, sem o professor, não estava nem falando aqui, né? Exatamente. Como que eu ia falar, né? Não, a gente estava brigando de paus e pedras. Olha só. Não. Então, assim, antes de a gente encerrar, eu queria apresentar aí, né, a nossa produção. Nossa equipe Vem aqui, Luquinhas, vem César aqui, dá um oizinho aqui. Acho que é o que ajuda a gente aqui a fazer esse excelente trabalho aqui, né? Show de Então, bola. queria agradecer aí o Lucas, o César. Vamos estar juntos aí muito tempo, né? Deus Fala quiser. 2 meses. Ah, cara, eita! Duas vezes Isso. no mês. É isso aí, galera. Depois também parabenizem eles, né? Sem eles também não estaremos aqui, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? E assim, a gente está aqui a cada 2 semanas, né? Aham. Mas, claro, manda no nosso direct. É, tem a manda nossa no equipe aqui direct. que vai te... A gente Nossa, gosta forte. de trazer coisas do dia a dia, coisas que tá no dia a dia, a percepção, né? Não tem o raio de alcance ali de você identificar aquilo, né? Então, assim, nosso objetivo é trazer isso. Às vezes você tá fazendo um contrato, está comprando um objeto, está em contato com um professor, você está trabalhando no seu serviço e você nem sabe quais são os seus direitos, né? Então, o nosso objetivo, né, doutor? Isso. É esclarecer, é trazer essas informações para que você possa usar da melhor forma. Eu acredito que eu, doutor, todo mundo aqui, quando, né, padece ali daquele conhecimento, tem aquele conhecimento ali, eu mesmo me sinto mais confiante de falar. Exato, né? exato. De falar, de argumentar, de qualquer coisa, né? Exato. E assim, é importante esse trabalho, doutor, de Ah. comunicação, de demonstrar os direitos, porque a lei diz o seguinte, que ninguém está desobrigado de cumprir a lei alegando que não a conhece. Com certeza. Então a lei estabelece que você precisa conhecer os seus direitos. Tanto aqueles que você precisa cumprir, tanto aqueles que você deve receber. Com certeza. Então a gente está aqui orientando, apresentando informações de interesse público, né, para que você possa se manter informado e exercer Com os seus certeza. direitos. Tá bom? Então, assim, a gente agradece a atenção de todos, você que nos acompanhou, você que fez pergunta. Desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas depois a produção, né, produção, vai entrar em contato aí, tirar as dúvidas, tá? Nosso objetivo é só esclarecer mesmo, tá? E queria agradecer, né, doutor, a ilustre presença desse doutor aqui, Isso, né? Que trabalha conosco aqui já há tanto tempo, né? Confio nele, no trabalho dele, né? Agradecido. Eu agradeço a honra do convite, né? Eu me sinto muito acolhido aqui no Vila Roca, todos os núcleos, toda a equipe é muito competente, muito carismática, muito empenhada em resolver Amém. o problema das pessoas. Amém, amém. Né? Então convido vocês também a conhecer aqui a nossa equipe, tanto, Amém. né, para integrar nossos quadros profissionais, quanto pra, sim, sim. né, se Tanto tornarem você, futuros clientes. advogado, né?